A gente vai trocar uma ideia aqui sobre networking, sobre como se conectar com pessoas, como cobrar mais caro, e também vamos ter um tempo aqui para responder as perguntas de vocês, seja sobre fotografia, sobre retrato, sobre auto-ticket, seja sobre vendas, seja sobre networking. Então a gente vai estar trocando essa ideia aqui com vocês, esse espaço ele está aberto, tá? A gente está aqui no YouTube e também no Google Meet. Você pode fazer as perguntas, principalmente aqui no YouTube vai ficar mais fácil, tá? Da gente te responder. Beleza. E aí, Leandro, me conta um pouquinho como que foi essa jornada, como que você veio parar aqui em Alphaville? Legal. Eu tô aqui em Alphaville há 4 anos. Eu era de Campinas e antes de vir para Alphaville, assim, definitivamente, eu vinha para cá com frequência. Toda semana eu estava aqui. Até que chegou um momento que eu vi que não fazia mais sentido eu ficar fazendo essa viagem aí para poder vir para cá. Tava gastando muito e sendo que aqui que era realmente onde eu vi que as oportunidades era bem maior, né? Então eu vim para cá há 4 anos. Putz, e no mundo, né, da fotografia, do retrato, dependendo o estágio que você tá e o tipo de cliente que você pega, você não consegue faturar tanto. Quanto que você cobrava no início? Logo que você começou a fazer retrato, quanto que você cobrava de dinheiro de um cliente? Olha, antigamente eu negociava muito o preço, né? Porque as pessoas que não têm muita noção ali, o que que é retrato, o que que é foto, o que que é sessão fotográfica. Então isso daí acabava meio que tipo se encaixando num padrão ali na caixinha mental das pessoas do que era uma sessão de foto. E aí você não tem como cobrar muito acima do que o mercado cobra, né? Quando você está posicionado ali como um fotógrafo normal mesmo de ensaio fotográfico. E aí, quando eu entendi que se eu me posicionasse de uma maneira diferente, eu precisaria criar uma caixa mental nova, que seria a questão da parte do reposicionamento de imagem, que aí já é um trabalho um pouco mais personalizado ali, que aí já entra essa questão da parte do análise de arquétipo. Então, aí você fazer essa transição ali, sabe, você consegue despertar algo diferente ali para a pessoa não ficar comparando você com um fotógrafo que tira a foto normal mesmo ali, sabe? Então, no início, eu cobrava 400, 500 reais, às vezes 200 reais. Até mesmo aqui em Alphaville, quando eu cheguei aqui, eu cobrava na faixa de uns 400 reais para fazer uma sessão de foto. Caramba, R$ 400 para fazer uma sessão de fotos. E então você teve que, tipo assim, além de mudar a percepção dessa galera que está comprando de você, você teve que mudar a sua própria cabeça sobre Exatamente. como demonstrar, como mostrar o seu trabalho. Que nem você falou, pô, mano, eu não estou vendendo fotografia, não é foto, é um reposicionamento de imagem, é um rebranding. Fala um pouco sobre isso, sobre essa transformação, essa mudança de mentalidade que você teve aí. Legal. No início, quando eu comecei na fotografia, eu trabalhei em jornal, então assim, eu trabalhei muitos anos como repórter fotográfico. E ali foi onde eu tive uma bagagem, uma experiência grande ali nessa área. Então, eu fotografei praticamente tudo que você possa imaginar. Moda, publicidade, foto de produto, foto de arquitetura. Então era uma revista e essa revista ela tinha várias edições ali que cada semana era um tema diferente. Então eu tinha uma bagagem muito grande nessa área. Eu vi que o retrato, a sessão de retrato de posicionamento de imagem, é algo que todo mundo hoje precisa, né? Que é você realmente construir imagens para essa pessoa poder utilizar ali para gerar conteúdo, né? E ao mesmo tempo ali ela precisa também construir uma imagem que transmita a autoridade e que aumente a percepção de valor. Então, essa questão aí foi onde eu consegui criar algo diferente, sabe? Então, eu desenvolvi o meu método chamado Fotoessência, né? Que eu, quando eu vou até mesmo apresentar o meu trabalho para o meu cliente, eu mostro para ele ali né, a necessidade dele se tornar único também, sabe? Na questão da parte do posicionamento. E quando você constrói um posicionamento ali baseado na sua história, na sua personalidade, fica mais fácil para você realmente construir algo único, né? Porque você é único, não tem ninguém que é igual a você. Então, quando você constrói suas imagens baseadas ali para você utilizar nos momentos estratégicos, né? Então, uma foto para gerar conteúdo é um tipo de imagem, uma foto para uma página de vendas, para uma apresentação, que aí é onde você realmente tem que transmitir essa autoridade. E aí hoje o que a gente faz? Eu faço análise de arquétipo, né? Que é para poder ali, trazer um pouco mais da personalidade. E aí na hora que você vai fotografar o cliente, você sabe mais ou menos o que é natural dele. E aí a gente cria também as imagens intencionais, que são essas imagens que realmente que traga essa percepção de valor ali. Tá? Legal. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim, show de bola.
E o quanto você considera que o networking conseguiu alavancar o teu trabalho? Quais foram os principais pontos, falando sobre networking, que você considera que, poxa, isso aqui foi essencial, eu usei tais técnicas. Como que você considera isso? Me explica um pouco sobre isso. Legal. Quando eu cheguei aqui em Alphaville, eu vim ainda meio que sem rumo, sem saber o que eu ia fazer. Eu cheguei aqui, eu tinha tenho até hoje, né, uma 5D, e aí eu comecei a procurar um lugar para poder fazer meu trabalho, né? E aí, como eu não tinha estúdio, aí eu comecei a participar de eventos. Então, eu participava bastante de eventos de marketing digital. E ali foi onde a pessoa me contratava para fazer a cobertura do evento. E aí, o que eu fazia? Como eu tinha já todo o equipamento, eu levava o estúdio e montava e começava a fazer uns cliques ali, sabe? E ali foi onde eu comecei a me conectar com pessoas relevantes ali, sabe? Então eu comecei a fotografar alguns players. Na época eu não era assim muito atento, então eu fotografava gente famosa que eu nem sabia nem quem era. Caraca, dá um exemplo de alguém famoso que você fotografou que você não sabia nem quem era. Cara, vocês devem conhecer o Thiago Brunet. Eu Você não fotografou conheci. o Thiago Brunet? Cara, que da hora, mano. Eu não sabia, tipo assim, eu sabia que ele era famoso, mas não sabia o que ele fazia, nem que. Só para quem não sabe, é um cara que ele é um pastor, né? Ele é um pastor, É, ele é um cara que ele tem vários livros escritos, então ele fala muito sobre essa questão da parte de espiritualidade, mas ao mesmo tempo ali ele traz toda essa questão da parte de família, de empresa também. Então, assim, é um cara que vale muito a pena vocês conhecerem. E aí, na época, eu não conhecia ele, sabia que ele era famoso, mas não sabia quantos seguidores ele tinha e tal. Aí ele foi uma das pessoas, depois foi o Joel J. Então ali foi onde eu comecei a ter uma experiência ali e construir imagens que futuramente eu nem fazia ideia que aquilo ia me ajudar tanto, entendeu? Mas foram essas imagens que eu fiz assim em eventos que eu nem fui nem pago para fazer esses retratos ali, né? Mas como a gente já tem essa experiência e tal, eu consegui fazer algumas dessas imagens. E nesse mesmo dia eu fotografei um cara que ele é o Christian Piquet, ele é um americano e da capa da Forbes, aquele? nesse dia eu Boa. fiz uma foto da capa da Forbes. Então foi aí, falei, caraca, meu, esse cara pegou meu contato, aí ele foi para os Estados Unidos, me mandou uma mensagem, queria que eu fosse lá, que ele tem uma incorporadora, né? Então ele trabalha com imóveis de alto padrão. E aí ele queria que eu fosse lá para fazer foto também do pessoal dele. Caraca. E aí na época, Olha o que, desculpa te interromper. Olha o que esse cara tá falando. Ele falou assim, e ele me convidou, você foi na empresa dele. sim, Olha o nicho. Às vezes tu pensa assim, poxa, mano, eu vou vender foto. Cara, se for vender foto, você vai vender foto às vezes a R$ 200, R$ 400. Daí olha a oportunidade, a janela de oportunidade que esse cara teve. Fotografou um cara que vende imóveis de alto padrão, bilionário. bilionário. E daí, tipo assim, o cara convidou ele para na empresa dele. Imagina quanto que ele poderia cobrar para reposicionar toda a empresa desse cara. Sei lá, pega uma empresa com 200 funcionários, 100 funcionários. Imagina o ticket que você consegue cobrar. Agora você não está vendendo foto, você está vendendo um rebrand de uma marca. Então, a gente está falando de outra coisa, de outro preço. Fala um pouco sobre isso, assim, sobre como cobrar mais caro, como que você chegou, quanto que você consegue cobrar aí. Em relação a valores, demorou um tempo para eu poder virar essa chave, sabe? Porque, de repente, a gente acaba que acha que a pessoa não vai pagar, a gente começa a medir o que o outro pode pagar pelo nosso bolso, né? Putz, isso Então, o que eu fiz uma vez? Eu lembro que quando eu estava atualizando meu portfólio, eu coloquei ali vários retratos de pessoas bem conhecidas e tal, e eu tinha a foto de uma pessoa que era muito conhecida, que era do Pablo até. E aí um cara me procurou, eu não sabia nem quem era, nem se ele tinha grana não, mas aí ele olhou meu portfólio, na hora que ele viu ali, eu tinha colocado um pacote, que acho que era o meu pacote de R$ 12.500 na época, isso há 3 anos atrás. 3 anos atrás, você estava vendendo propostas de R$ 12.500. Tipo, eu coloquei esse pack lá, mas assim, eu tinha certeza que ninguém ia comprar. Assim, aí a hora que eu apresentei pro cara, ele olhou assim e falou, cara, eu quero isso aí, eu não quero nem ver o resto. Eu falei, caraca, não pode ser. 12.500 há 3 anos. 12.500. E aí o que acontece? Aí ele fez o pagamento para mim no Pix à vista. E aí eu fui ver que o cara é um empresário, o cara tem uma indústria, ele tem três empresas grandes, uma delas já está no mercado já há mais de 20 anos. E aí, além dessa sessão de retrato, eu fechei mais três trabalhos para ele dessas três empresas dele. Uma era dessa indústria de produtos de equipamento de segurança. Então eu fiz todas as fotos do e-commerce dele. Ele já tem essa empresa há muitos anos, só que como eles não são bem posicionados no digital.
Aí eu fiz todas as fotos dele, e assim, ali foi onde realmente eu consegui faturar mais de R$ 80 mil. Com 80 uma nota fiscal, eu consegui, quase que eu estourei meu MEI por causa desse cliente aí. Caramba, mano. Tipo, eu cheguei em Alphaville aqui, eu nem usava meu MEI quase, O mas MEI ele é 81, né? O ano. é, Você fez esse dinheiro em quanto tempo? foi em 2 meses. Em Porque, do- tipo, eu demorei um tempo, né? Porque é aí que eu fiz. Eu tive que ir ele é de Minas Gerais, a empresa dele. Aí eu fui em Minas, fiz toda a foto de o pessoal para usar no marketing, né? Então fiz foto da indústria, dos foto conceitual das máquinas. Então foram esses estilos de imagem. E aí as fotos de lookbook, que é a foto ali onde com o modelo, né? Aí isso daí eu fiz no estúdio. Aí foi aqui. Mas ele no total foram 2 meses para eu poder. Aí fiz a sessão dele e esses 3 e-commerce, já para entregar tudo. Em 2 meses eu consegui fazer um trabalho aí que eu não imaginava que eu fosse conseguir. Cara, que da hora, que da hora. E hoje, quanto que você consegue vender, por exemplo, um ensaio, não é um ensaio, não, um reposicionamento de imagem, um retrato aqui em Alphaville? Hoje o meu pack, o mais caro hoje ele tá 18.900. 18.900. É, E você já vendeu ele algumas vezes? já várias vezes. Várias vezes. Legal. E legal, cara, muito bom. Puxa, falar 18 mil reais, tem gente que vai dar risada e vai Não, dizer, e tipo, tá barato, de verdade, porque assim, cara, tem muita gente que tem grana, né? A pessoa que tem dinheiro, ela não vai ficar pedindo desconto. Os caras que têm grana de verdade, né? Tem aqueles caras que gostam de ficar pedindo desconto, mas aí quando você sabe um pouco sobre vendas, né? Aí você sabe que você vai dar uma ancorada ali no valor para chegar no preço que você quer receber mesmo, né? Mas quando você tá no lugar certo, ali com as pessoas certas, cara, não tem como você não vender. da hora, da hora. Tá, e vamos pegar, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma aluna minha que ela é de Imperatriz Leopoldina, lá no Maranhão, tá? Ela tá lá no Maranhão. Ela consegue vender posicionamento lá no Maranhão caro? Como que ela pode fazer na prática para conseguir cobrar mais caro pelo trabalho dela? O que que você sugere para ela? Ó, uma dica que eu dou, a gente tem que procurar se diferenciar. Quando você cria ali uma caixa mental nova, a pessoa ela vai acabar te perguntando ali o que que é, o que que é um reposicionamento. Se eu falar que é uma sessão fotográfica, a pessoa ela vai encaixar naquela caixa mental de quanto que ela acha que custa uma sessão fotográfica. E às vezes aí o mercado está cobrando R$ 700, R$ 500, entrega todas as fotos. Então o reposicionamento já é uma caixa mental nova. Aí a pessoa ela vai perguntar o que que é. Aí você vai explicar ali a construção de imagem que você vai tá criando para essa pessoa. Então, se é um empresário, é importante você entender o que que você pode criar para você se diferenciar do seu concorrente. Então, é importante, eu não sei, a questão da parte de edição de imagem também assim, é uma das coisas que você consegue se diferenciar ali, de repente entregar imagens editadas já é um diferencial. Então, eu acho assim do que você falou, o principal diferencial é você conseguir criar essa nova caixa, que nem você falou, uma nova caixa mental da pessoa entender que existem pessoas que pagam, seja em qualquer estado do país, vai ter shopping, vai ter lojas, vai ter os donos dessas lojas. E eu acredito que a gente tem que escolher para quem que você quer trabalhar. Por exemplo, se o cara quiser barganhar preço, cara, normalmente você vai no centro de uma cidade que vai ter ali um estúdio para fazer fotografia para você, a 3x4, ou retrato, ou fotografia, R$ 10, R$ 15 por foto. Então a gente tem que entender que o que você está vendendo não é foto. Se você vender foto, você está concorrendo com esse cara que está cobrando R$ 10. Exatamente. E não é sobre vender fotografia, é sobre vender uma ideia, uma construção de percepção de valor. É isso que o Leandro está falando. Então, você criar essa nova janela mental, tanto na sua cabeça, quanto fazer o cliente entender isso, você literalmente consegue cobrar muito mais caro. E usar estratégias como ancoragem de preço, percepção de valor alta, usar de ferramentas como marketing, tráfego pago e literalmente aparecer mais, isso aumenta a tua percepção de valor. É mais ou menos isso? Com certeza. Uma das coisas que me ajudou muito assim foi essa questão da parte de aprender vendas. Se você souber vender, meu amigo, você está feito. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia vender. Eu gerava muito valor, fazia muito network, mas eu não era intencional. Então, quando você vai fazer, até mesmo quando você recebe alguma proposta de fotografar alguém conhecido, e tal, você precisa ser intencional. Senão você vai ali perder seu tempo e você não vai colher o fruto porque você plantou, mas só que você não foi intencional para colher, entende? Então, quando você dá o seu melhor ali,
automaticamente você já vai ser, você plantou algo, você vai colher, não tem como você não colher. Então, se você vai ser intencional fazendo foto de alguém que é influente, que tem ali uma imagem que você pode ancorar a sua na dela, então isso daí já é uma coisa que vale muito a pena, sabe? Então, às vezes, se você mora numa cidade aí que tem algum influenciador, alguém que é relevante, então vale a pena você fazer isso, porque foi o que eu fiz aqui em Alphaville. Quando eu cheguei aqui, eu fiz muito trabalho, eu gerei muito valor, mas foi através desse valor que eu gerei que eu consegui colher os frutos que eu colhi hoje. Então, o dinheiro é importante, mas às vezes o dinheiro ele é importante, mas no momento ali você precisa olhar se você não vai conseguir ter mais oportunidades ali, se você realmente gerar um valor para alguém que realmente faça sentido, sabe? Olha que louco, né, o que ele está falando. Existe uma frase que eu gosto muito, que é o maior vence o melhor. Cara, então o que acontece? Mais importante do que você ser o melhor fotógrafo tecnicamente, ter as fotos mais bonitas, são as pessoas que você está fotografando. Cara, se você não for o melhor fotógrafo do mundo, mas sei lá, você fotografou o Neymar, você fotografou o Messi, alguém conhecido, a Rihanna, sei lá. Cara, automaticamente você vai ancorar a sua imagem com essa pessoa. Hã? Não, tá normal, certinho. Então, o que acontece, tá? Então, é importante você fotografar pessoas de destaque, você ter um bom relacionamento, um bom networking, porque mais importante do que ser o melhor é você ser o maior. Como que é essa percepção de ser o maior? É você estar entre os grandes, fotografar os maiores. Se você fizer isso, cara, a sua percepção de valor vai lá para cima. Que nem ele falou, poxa, eu estava aqui e tal, vim, fotografei o Pablo, um cara que conhecia ele, chegou e fez um pix de 12 mil. Cara, muda o jogo. Isso é uma percepção. Se ele não tivesse fotografado esse cara, o Pablo Marçal, ele não. Provavelmente esse cara nem teria fechado com ele. Sim. Entende como a ancoragem de imagem ajuda demais na hora de um fechamento? É isso, mais ou menos? Exatamente. Então, pô. É isso mesmo. E olha que louco, né? Antes de eu fotografar o Pablo, eu fotografei um cara que era o Felipe Sintra. Não sei se vocês acompanham, né? Mas o Pablo lançou a La Casa Digital. Foi, acho que a primeira La Casa ou a segunda? Acho que foi a primeira, né? Não tenho certeza. Acho que foi a primeira La Casa Digital. E aí, quando eu comecei a vir para a família aqui, eu me conectei com o Sintra e eu fiz as fotos dele na época, assim. Eu precisava de grana e acabei que eu fiz as fotos para ele, mas assim, não, ele não me pagou pelo trabalho que eu fiz na época, porque eu realmente quis gerar um valor ali para ele. Mas eu nunca imaginei que um dia ele fosse se tornar CEO da plataforma. E aí foi quando ele se tornou CEO, e aí o pessoal precisava de fazer as imagens do Pablo, aí ele indicou eu, porque ele já conhecia meu trabalho e tal. Então, através desse valor que eu gerei para ele ali, ó, foi onde eu consegui chegar até o Pablo. E aí, depois do Pablo, aí eu fotografei praticamente todos os players dele do ecossistema, Felipe Sintra, o Darlan, Diego Neves, Dr. Tássio, Adonis, praticamente todos eles, e todos eles pagando, tá? Isso que é importante. Quando você consegue construir um posicionamento ali, aí você já tem ali bagagem para mostrar que você não está ali para ficar trocando a roupa, entende? Então, no início, é importante vocês fazerem isso até um certo ponto. E depois vocês começam a analisar para ver se faz sentido vocês aceitarem qualquer proposta ali. Hoje eu não aceito mais ficar trocando a roupa se a pessoa não for alguém ali realmente que faça sentido para mim. Então, esse papo de, vamos fazer uma permuta aqui, não sei o quê, geralmente o cara não sai ganhando. Cara, muitas vezes não, tá? Já teve pessoas que eu fotografei aqui que tinham, tipo, 3 milhões de seguidores, sabe? Mas, cara, Faça um stories para você, marcando. você tem que analisar o público para ver se é o seu público. Se não for o seu público, meu, a não ser que você sinta no coração de fazer, de abençoar a vida dessa pessoa, né? Mas se não for o seu público, nem perca tempo, porque você não vai colher nada. Cara, que louco isso, né? E como tem blogueira, gente na internet dando pitch em fotógrafos, dizendo, faz meus retratos aí que você vai fazer, eu vou te publicar e tal. Então, é importante a gente avaliar se de fato vale a pena você fazer Sim. isso, entende? É isso, né? Exatamente. Você analisa o público. Se o público dele for o seu público, aí é interessante. Agora, se não, meu, você vai perder tempo. Igual, tem muita gente que me procura aqui que às vezes a pessoa é influenciador, mas, sabe, tipo, não influencia em nada, só influencia em coisa que não faz sentido, sabe? Então, para mim, não faz nem sentido, porque aí eu já sei que eu não vou colher nada dali e a imagem dele não vai agregar nada na minha, né? Porque às vezes, se você constrói um posicionamento ali, você se envolve com pessoas ali que não influencia pro lado bom, você acaba meio que queimando a sua imagem, né? Aí não faz sentido. Se você fosse começar hoje, do zero, tirar todo o network que você tem,
tira tudo que você fez, equipamento que você tem, você decide, pô, vou trabalhar com retrato de posicionamento, vamos pegar um estado, lá no Ceará. Como que você faria? O que você faria? Cara, primeiramente, o que eu faria? Eu ia analisar para ver onde que tem um público ali que tem um poder aquisitivo melhor, sabe? Então, assim, procurar mais quem? Empresário. Que são pessoas ali que realmente que têm grana para poder investir. E aí precisa ver também essa questão da parte de redes sociais, né? Se a pessoa usa isso também. Então, se ela não... Pode ser que ela é um empresário ali e tal, mas ele não está posicionado no digital. Então, é importante você ver como que você vai conseguir chegar nessa galera, sabe? Então, de repente, tem influenciador na sua região aí, que esses influenciadores pode ser que eles tenham ali acesso a essa galera, sabe? Mas eu acho que o legal seria ver se não tem nenhuma grupo de empresários, sabe? Participar de eventos também acho que é legal. Que aí você Legal. consegue, vamos supor, aqui em Alphaville tem muito evento, né? Então, cada evento que você vai ali, você acaba, tipo, se conectando com a galera, sabe? E eu tô indo agora em alguns eventos diferentes, porque é público diferente. Você começa também sempre no mesmo evento, aí dificilmente vai mudar o público ali. Entendi. Então, ser ativo na questão presencial também. Sim, o E network é tudo, cara. Falar pra você que é no network que você vende. Às vezes, assim, e é vender também sem vender, porque se você chega no network, você faz um network e você quer vender na hora, não vai, não. Mesmo você tem que chegar, gerar valor e ser intencional, sabe? Às vezes você quer conhecer um monte de gente, você não se conecta com ninguém. Só pega o contato ali, mas o que é gerar valor? Explica sobre isso. gerar valor é você poder realmente ajudar aquela pessoa com o que você faz. Não que você vai fazer uma sessão de graça para ela, né? Mas só de você ver o que ela precisa, que você possa ajudar a contribuir para ela, sabe? Às vezes eu procuro, às vezes eu me conecto com pessoas que eu vejo que, igual hoje eu fotografei um cara que ele é advogado, ele acabou de sair daqui até agora. Ele está no mercado já há 15 anos, né? O cara tem nada na internet. O cara tem bagagem, tem experiência e tal, mas o posicionamento dele está zerado. E aí eu comecei a conversar com ele, expliquei sobre como que ele pode começar usando o posicionamento ali de uma maneira para que ele consiga atrair esse pessoal do digital, né? Às vezes o cara ele vive mais por indicação. Mas se ele consegue criar um posicionamento no online, isso vai facilitar muito a vida dele. Deixa eu te perguntar, você acha, agora, deixa eu puxar uma frase lá do Bill Gates, ele falou, eu acho que foi o Bill Gates que falou, eu tenho quase certeza. Alguns anos atrás ele falou o seguinte: no futuro só existirão dois tipos de empresa, as que estão online, as que estão na internet e as que já quebraram. Então, pegando esse gancho que ele falou lá, a gente vê em 2025 a tecnologia, a inteligência artificial vindo com tudo. Cara, eu quero te perguntar, você que é um cara do retrato, do posicionamento de imagem, o como que essas inteligências artificiais hoje que estão fazendo retratos podem atrapalhar ou beneficiar o teu trabalho? Isso atrapalha, isso ajuda? Como que é na prática? Olha, confesso que eu estava um pouco preocupado esses dias, assim, sabe? Mas aí eu comecei a analisar, falei, gente, é inteligência artificial. Se é uma inteligência artificial, ela sempre vai ser artificial. Ela nunca vai conseguir reproduzir um retrato realmente com a sua essência e com a sua personalidade. Então é importante que vocês fiquem atentos para ver o que vocês podem utilizar isso aí a favor de vocês. E eu estava preocupado, assim, falei, caraca, meu, agora, tipo, o povo... Meu, mas nunca vai ser. Porque para você conseguir construir uma imagem muito real, você precisa alimentar ela com bastante imagens. E essas imagens são as fotos que a gente faz. Então, às vezes, você que já fotografou bastante gente aí, se você... Ó, vou dar até um código aqui. Como você tem bastante imagem aí, de repente você pode criar um produto para você vender sessão de retrato para essas pessoas que você já fotografou. Eu digo assim, para quem quer isso também, né? Porque é uma maneira de você fazer grana também. Igual eu estava analisando aqui, eu tenho mais de 400 pastas aqui de clientes que eu já fotografei. Então eu vou fazer uns análises aqui para ver se faz sentido também. De repente você consegue criar um produto também, entende? Então, você está fotografando ali a pessoa, você fotografou, você tem um monte de imagem, você pode criar um produto aí e vender para essa pessoa também, além da sua sessão que você já faz. Que da hora, legal. Cara, e o quanto que é importante a gente estar no Instagram, estar ativo no Instagram, usar de tráfego para atrair. Você usa essas estratégias, não usa? Como que é essa parte de marketing aí na sua empresa? Me conta um pouco sobre isso. Tá, eu confesso que assim, eu nunca fui muito de gerar conteúdo, roda tráfego. Então, assim, depois que eu conheci o Felipe, ele tá me dando uma força aqui, me ajudou pra caramba já me ajudou a criar uma campanha aqui.
E já me ajudou também a gravar vários vídeos, porque a minha maior dificuldade é gravar, sabe? Então você começa a querer decorar o roteiro ali, aí travava, eu falei, gente do céu, o que eu vou fazer agora e tal. Mas é muito importante, porque se você não tá no online, cara, você tá deixando dinheiro na mesa e o seu concorrente, ele tá se posicionando ali. Então é muito importante você criar essa identidade também no digital e a gente que trabalha com isso, sabe, é essencial. A nossa imagem ali, ela é o nosso passaporte, é o nosso cartão de visita, sabe? Deixa eu te perguntar, você já fechou algum contrato que você julgue um bom contrato aí de um cliente que chegou por tráfego pago, entrou no seu funil e fechou com você? Sim, vários. Recentemente, o que eu fiz? Eu nunca criei uma campanha de tráfego. Aí eu impulsionei alguns vídeos que eu tinha lá no meu Instagram, e aí começou a vir um monte de gente de São Paulo. Falei, caraca, mas tipo assim, eu não criei nenhuma campanha assim, foi só um vídeo que eu coloquei lá e veio uma galera assim. Eu falei, caraca, meu, imagina se eu criar um negócio intencional mesmo, fazer um negócio certinho ali, qualificar o público. Então, assim, funciona muito. Que legal. Esse cara mesmo aqui que veio aqui foi um vídeo que eu fiz, né, impulsionei, mas não era um criativo assim, chamando para fazer sessão. Foi um vídeo que eu coloquei lá mostrando algumas fotos que eu tinha feito, mas não era nada intencional. Olha como é importante essa questão de estar sendo visto, tá? Vou te dar um dado aqui. Por exemplo, a média média, tá? Porque vai variar de perfil para perfil. A média de um perfil é de mais ou menos 2% de engajamento ali, dos stories, curtidas, etc. Então, o que acontece? Vamos dizer que você vai e posta todos os dias retratos, fotos que você faz, bota as melhores legendas. Isso não quer dizer que você vai vender, porque o jogo do Instagram não é orgânico. Para a Virgínia, é óbvio que vai ser. Só que para nós, meros mortais que não tem 50 milhões de seguidores, igual os caras aí que tem um engajamento absurdo, cara, você precisa rodar tráfego. Entende? Se você começar a rodar tráfego, por mais que você não tenha postado nada hoje, o seu Instagram está constantemente sendo visto pelas pessoas, pelo seu possível cliente, pelos seus possíveis parceiros, que daqui a pouco vai ver uma campanha sua. Por exemplo, o Leandro foi lá e impulsionou um negócio dele. Daí alguém que ele fotografou já viu isso e estava conversando com um amigo na hora que precisa de retrato. Olha só, o Leandro aqui é meu fotógrafo. Pum, e envia. E já faz uma indicação na hora. Daí você diz assim, não, eu estou rodando tráfego, mas eu fechei foi por indicação. Meu amigo, você não está postando todo dia, cara. O tráfego está fazendo um papel que você não está fazendo no teu post. Então, o fato de você estar constantemente rodando o tráfego, até mesmo as suas indicações vai aumentar consideravelmente. É isso ou não é? Funciona Sim, com assim? certeza. Que massa. Uma coisa que eu fiz também foi gerar conteúdo, Reels. O meu vídeo hoje, que eu tenho rodando lá, ele bateu 1 milhão de visualização. Ele me trouxe mais de 15 mil seguidores, assim. Eu acho que eu investi menos de R$ 2.000 de tráfego nele. Mas, assim, foi um vídeo que eu consegui criar ele. E aí, o que acontece? Quando você consegue criar um vídeo que ele é viral ali, que ele fura a bolha, aí várias pessoas começam a compartilhar e salvar esses vídeos. Então, assim, quando você consegue fazer isso, meu, você consegue atingir um monte de gente ali. E aí vai entregando para mais gente. Então, é legal você criar conteúdo relevante ali que é aplicável, né? Então, para a gente que trabalha com fotografia, dicas de fotografia, dica de pose, isso daí é um negócio que a pessoa vai salvar. Olha que interessante isso, né? Esse conteúdo, né? Com tudo, a gente não precisa ser um refém de ficar postando conteúdo todos os dias. Mas se você pegar, por exemplo, e acertar em um conteúdo, que nem ele falou, pô, fiz um conteúdo viral. Cara, você pode rodar tráfego nisso por um bom tempo, isso vai se perpetuar. Eu tenho um único criativo meu que está com 1.600 comentários, que, cara, eu já botei mais ou menos uns R$ 30.000 em tráfego pago só naquele criativo. Mano, e ele se pagou dezenas e dezenas de vezes. Então, tipo assim, pô, eu preciso ficar criando conteúdo toda hora, postando todos os dias? Não. Se você criar alguns conteúdos estratégicos, vou te dar um exemplo. Por exemplo, assim, ó, vamos dizer que o Leandro quer atrair um médico, tá? Ou os médicos. Não, vamos pegar o pessoal do ramo imobiliário, que era o que ele estava falando mais cedo, tá? Ele poderia fazer um Reels dizendo, tipo assim, ó, você que é corretor de imóveis e mora aqui na região de Alphaville, você tá brincando, né? Olha esse o retrato desse cara aqui. Daí mostra um retrato de, sei lá, de celular, uma foto de celular, né? Bem mal feita. E depois ele pega e troca para um posicionamento que ele fez. Você tá vendo? Isso sim é um retrato padrão de alguém que está vendendo um imóvel de luxo. Agora você quer vender um imóvel de luxo, mas trabalhando com um retrato desse, cara, me ajuda. Segue esse perfil aqui, ó, e acompanha nossos conteúdos. Simples. O que você está fazendo? Você está trazendo um seguidor, o quê? Que é corretor de imóvel de luxo. Por quê?
porque no teu gancho você chamou ele, porque no desenvolvimento você chamou ele. O que um bom criativo tem? Um bom gancho, um bom desenvolvimento e um bom CTA. No CTA você vai... CTA é Call to Action, chamada para ação. Então, o que significa? No CTA você vai direcionar a pessoa o que você deve fazer. Envie para um amigo e tal, XYZ. Comente aqui tal palavra para receber um script de como um empresário se posiciona, entende? Então você vai literalmente direcionar essa pessoa. Curta esse vídeo, comenta, envia, siga esse perfil. Isso tudo são chamadas para ação. Então você tem que ter clareza. Na hora que você for fazer um Reels, você tem que saber qual é a finalidade. O que eu quero que aconteça no final. E daí, desde o gancho do desenvolvimento, você começa a apontar para o teu CTA. E daí ali você vai ter clareza e vai chamar muito mais gente. Você vai ser muito mais intencional e a probabilidade de você viralizar um conteúdo vai ser muito mais alta. Porque você está sendo intencional, você não é leigo que está lá e, vou fazer aqui para ver se dá certo. Quanto mais intencional você for na criação de um Reels, mais chances de você tem de viralizar ele, né? E usar esse Reels posteriormente para anúncio. Hoje eu tenho feito Reels aí, tipo, toda semana, umas 2 vezes por dia, inclusive. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu tô testando conteúdo e eu tô rodando tráfego neles. Eu não tô nem aí se tem uma curtida, um comentário. Eu vou olhar para o resultado. Qual é o resultado que eu quero? O meu resultado hoje é leads me pedindo orçamento dentro do meu site, tá? Então, o que eu faço? Todos os conteúdos que eu faço direciono para lá e rodo tráfego. E o que eu vou validar? Quanto está custando para uma pessoa me pedir orçamento? A minha média hoje tem sido R$ 20 por pedido de orçamento. Então, cara, se eu botar R$ 100 no dia, eu estou trazendo 5 pedidos. Hoje, por exemplo, no dia de ontem, eu fiz 11 mil em vendas. Só ontem, tá? E eu rodei R$ 385 em tráfego. E fiz 11 mil. Cara, 385 virou 11 mil. Então, em um dia, cara. Então, se você entender como usar o tráfego pago e fazer isso se converter no próprio dia, cara, é absurdo. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu tenho um volume rápido. Eu consigo ter um funil rápido. Por exemplo, retrato de posicionamento. É um volume que você consegue trazer uma certa velocidade. Gestante é ultra rápido. Gestante, ela tem um período ali de 5, 6 semanas, que é das 27 às 33 semanas, para poder fazer. Passou disso, ela vai estar com o pé inchado demais, não vai querer fazer, vai estar prestes a ganhar. Antes disso, a barriga está pequena. Então, ela tem um fluxo temporal muito curto para fazer. Então, você pode usar desse tempo para usar gatilhos de urgência, de escassez, para literalmente fazer bons fechamentos rápido. Eu tenho um aluno na mentoria que, tipo, o cara falou, esse mês eu recebi 300 orçamentos de gestante. Imagina você receber 300 orçamentos de gestante. No fluxo de casamento, a consideração leva entre 1 semana e 1 mês. Se você for bom de vendas de gatilho de escassez e urgência, e for bom de narrativa, você consegue trazer um fechamento em um dia, 1 semana, e botar bons tickets ali na semana. Dá para fechar um casamento por semana. E o ticket de 5, 7, 8, 10, 15 mil. Pô, mas eu não tenho um ticket de 15 mil. Não vai vender um casamento por 15 mil hoje. Se você não tem um ticket de 18.900, você nunca vai vender um ticket de 18.900. Isso para mim é óbvio. O que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que... eu concordo com tudo. Não falo tanta coisa. Boa. Não, mas é isso aí. Se você não tiver o produto ali com o valor que você almeja receber, tipo, coloca lá o valor, coloca um preço só que você acha que ninguém vai pagar. Eu tenho certeza que vai aparecer alguém que vai pagar. Então, às vezes, a gente acha que a pessoa não tem condições de pagar, não, porque a gente está baseando por aquilo que a gente pagaria, né? Mas quando você está ali conectado com pessoas que realmente têm esse poder aquisitivo de investir, ele vai pagar. Qual é o teu Instagram? Estou perguntando aqui. É Leandro Torres Fotos. Leandro Torres Fotos. Então, sigam ele aí e tal. Ele é um cara aí que às vezes está postando conteúdo. Eu acho que ele não posta todos os dias. Não, mas... agora eu começo a postar. Agora o Felipe tá aqui todo dia me cutucando. Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Boa. Cara, que legal. Gente, caso vocês tenham dúvidas, perguntas, vocês podem mandar aqui no chat, tá? A gente vai deixar aqui uns 10 minutos para pergunta. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa para mim ou para o Leandro, seja sobre foto de gestante, sobre networking, sobre retrato. Cara, só mandar a pergunta aqui. O Instagram dele é Leandro Torres Fotos. Leandro Torres Fotos. Boa. Fotos. Legal. Show de bola. Cara, o que você dá de conselho assim para o fotógrafo que está iniciando na fotografia hoje e não sabe como fazer dinheiro? A primeira coisa, assim, a gente quando começa, a gente quer comprar o melhor equipamento, quer investir um monte de luz. Eu quando comecei, nossa, eu tenho aqui guardado aqui um monte de, todo tipo de softbox, bater, tudo que você possa imaginar eu comprar.
Mas, na verdade, você não precisa de muita coisa. Só tem uma câmera, um rádio flash, os equipamento básico ali, sabe? Então, você não precisa se preocupar muito em investir muito nisso, porque às vezes você fica se frustrando aí, porque você acha que você não tem equipamento. Mas quando você começa a buscar referência, sabe? Para você realmente conseguir construir a sua identidade ali, sabe? Diferenciar ali, sabe? O seu trabalho do seu concorrente. Então, acho que isso daí é uma das coisas que você consegue se desenrolar mais rápido, sabe? Você focar mais em aprender a parte de direção, a parte técnica, e o principal é a parte de vendas, que é o principal é a venda, né? Saber vender é a chave, foi o que realmente me ajudou assim a virar essa chave. Porque durante muitos anos eu trabalhava em CLT, né? Então, tipo, tinha um salário fixo ali, e aí depois que eu saí do jornal, que eu fui realmente me tornar um empresário, aí eu tive que desenvolver essa habilidade, e não é só saber vender, aí é uma junção de tudo, né? É saber como você vai tocar o seu negócio ali. Então, acho que focar primeiro nessas... O que você considera que é mais importante? Ter uma boa fotografia ou uma boa venda? Cara, eu acho que teria que ser os dois. Mas a venda é o principal, né? Se você não vender... Tá, não, mas assim, o cara iniciou hoje, a foto dele não é boa. Ele comprou uma câmera essa semana, quero trabalhar com fotografia. O que você considera? Eu acho que ele precisa aprender melhor a melhorar ali a qualidade da fotografia. Porque aí você vai conseguir vender um produto ali que você vai conquistar um cliente, né? Porque às vezes você está começando, você começa já querendo cobrar por um valor ali que só porque o seu amigo cobra mais caro Não, mas assim, e você não entrega um trabalho de qualidade, isso daí é ruim, porque você acaba ficando queimado, entende? No cara, início eu tinha muita entendi. dificuldade, porque acontece, né? Não é só fotografar, né? Você tem que editar, você tem que entregar as fotos, você tem que criar esse processo aí. Então, imagina, você não domina isso, você acaba meio que, tipo, ficando com um trabalho parado lá acumulando, e aí você não entrega, Tá, tem gente que não paga. mas assim, como que ele vai vender se ele não tem trabalho? Se ele não tem portfólio? Como que faz isso? Quando eu comecei, eu fazia muito, fotografava amigo. Chamava amigas para fazer o ensaio, né? Então, primeiro você tem que ter um portfólio. Se você não tiver um portfólio, não tem como você vender. O principal é isso, né? E o mais importante é saber dominar a luz. Primeira coisa, acho que é dominar mais a câmera, né? E depois que você dominou a câmera, você vai começar a mexer com as luzes, né? Às vezes a pessoa quer trabalhar os dois ao mesmo tempo ali e fica meio que embananado, mas o principal mesmo é aprender a mexer na câmera. Depois você vai mexer a parte de luz artificial. Boa, entendi. E a venda é o principal, né? Se você não tiver depois essa habilidade ali de vender o que você tem ali. Cara, a gente ali na mentoria, a gente recebe muita gente, às vezes, pedindo orçamento da mentoria, né? Que tá 10, 15, 20, 30 anos no mercado. E esses caras, às vezes, estão cobrando ali 2, 3 mil reais para fotografar um casamento. Daí agora tem um aluno de 18 anos, o nome dele é Nathan Santos, para quem quiser pesquisar e procurar. Mano, o cara tem 1 ano de fotografia e no mês, acho que de março, o cara pagou 12 mil reais. Menino de 18 anos. Quanto dinheiro você fazia quando tinha 18 anos? Nossa. Eu era CLT. No máximo eu ganhava, acho que R$ 800 por aí, nem isso. Putz, Trabalhava de imagina, vendedor. um menino de 18 anos, com um Era ano menor de também. fotografia, Caraca. fez 12 mil reais. E tem conseguido vender casamentos de 5 mil reais à vista. Sendo que às vezes tem cara no mercado que está 10, 15 anos e ele diz assim, ó, o mercado da minha cidade é ruim. Você acha que o mercado é ruim ou ele não sabe se posicionar? É verdade. Porque, cara, é o que eu falei mais cedo. Em todos os lugares vai ter gente que não tem dinheiro. Daí ele fala, não, mas você não conhece minha cidade que tem panelinha. Tem panelinha aqui em Alphaville? O que mais tem? Tem panelinha em São Paulo? Todo lugar tem. Tem panelinha em todo mundo, mano. Esse é o jogo. Entende? Você tem que fazer parte de alguma panelinha também, né? Ó, o cara perguntou aqui, ó. Como você faz para analisar o arquétipo do seu cliente e como isso e colocar isso em suas fotografias? Tá. O análise que eu faço com o meu cliente, eu tenho uma plataforma hoje, eu mando o link para ele, né? Aí ele vai preencher, e ali são umas 50 perguntas. Aí no final ele vai trazer ali quais são os 12 arquétipos, só que na classificação, né? Então a gente tem os 12 arquétipos de personalidade, mas a gente vai trabalhar os 3 principais ali. E não é só trabalhar, às vezes se o arquétipo da pessoa deu bobo da corte, cara comum, inocente, não vai vender. Então é legal você entender que aquilo ali é a personalidade dele.
E aí, o principal é você construir imagens intencional para você conseguir ajudar esse cliente a vender pelo melhor preço, pelo maior valor que ele tem para entregar. Então, o análise eu uso mais para saber a personalidade, mas o principal mesmo ali é você construir ali a imagem realmente que representa aquilo que ele quer, mas só que ele precisa entender o que aquilo está comunicando, né? Não é só pôr uma roupa nele ali, um blazer interno e fazer ele ficar com cara de bravo que ele vai vender mais caro. Então ele precisa entender o que comunica, as cores, o tipo de roupa, o tecido. Aí a iluminação que você usa também ali, cada arquétipo tem um estilo de luz, tem uma temperatura de cor que você usa. Por exemplo, se a gente um dos arquétipos que a galera mais procura, né, é o arquétipo do governante. Né? Como que faz, por exemplo, para transformar alguém e arquetipar no governante? Que tipo de luz, narrativa, foto, como que você faria isso? Cara, hoje a gente costuma utilizar, tem uns background aqui, que é um fundo, que é tipo uma lona, né? Então, hoje a galera usa muito esse tipo de material. Esse fundo também aqui é muito bacana. Esse piso aqui de madeira também, uma coisa rústica. Tem a poltrona de couro. Então, esse tipo Código visual. de ambiente, ele realmente ele traz essa coerência, né, ali na imagem. E o importante também é você entender, né, que aí a questão das cores, a questão também do semblante da pessoa, a luz que você vai usar. Então, isso daí tudo tem que estar alinhado ali para passar a mensagem da maneira correta. Tá, e chega aqui, por exemplo, sei lá, vamos pegar o Tirulipa. O cara quer fazer um retrato de bobo da corte para ele transmitir ainda mais o arquétipo dele para vender para o público dele, sei lá, show de stand-up. Né? Mas a ideia dele é fazer a galera rir. E ele faz dinheiro vendendo stand-up. E ele quer transmitir isso com a imagem dele de bobo da corte. Como que você posicionaria esse cara na prática? Cara, na verdade, o Felipe já tem fotografia ele já também. Fotografou o Tirulipa? Que massa, cara. Aí, no caso dele, quando eu fotografei ele, eu fiz um fundo branco. Porque ele já tem o estilo dele, né? Então, recentemente, ele fez uma sessão de retrato com uma pessoa aí, e eu vi que, meu, não tem nada a ver com ele. E antes você querer pegar um cara que o público dele é essa galera da comédia, sabe? Então, não dá pra você querer, tipo, pôr o cara dentro de uma caixinha ali, que não é ele, entende? Não é a essência dele. Eu acho que o mais importante é você trazer a personalidade da pessoa. E tem muita gente também, às vezes, que tem muita dificuldade na frente das câmeras, sabe? Então, isso daí é uma das coisas que a gente precisa conseguir acessar ali, sabe? O coração da pessoa para poder mostrar para ela que o que ela precisa ser é ela mesma. Então, isso é importante, você saber direcionar essa pessoa ali, confortar, se conectar com ela. Porque se você tem essa dificuldade de se conectar, isso daí também é importante você praticar. Quanto mais você vai praticando a direção, então é legal você ter algumas referências também, porque isso aí vai facilitar ali, sabe? Quais as principais lentes que você usa num retrato corporativo, assim, de posicionamento de imagem? Cara, eu uso hoje uma 50mm da Canon, uso uma 28-75 da Tamron, que é o que me atende aqui, entende? Mas geralmente o mais indicado é a lente fixa, né? Que aí distorce bem menos, né? A imagem chega nem distorce. Lente fixa é o ideal. Entendi. É com uma milimetragem mais alta ali. Qual milimetragem você indica, mais ou menos, para fazer um retrato? E por quê? Eu gosto da cinquentinha, mas tem a 85 também, que é muito, muito usada também. Eu nunca usei, falar para vocês que eu sempre usei essas que eu tenho aqui. Tenho 24-70, tenho 70-200, tenho 28-135, Legal. Cara, mas a que eu mais uso é essa distorção ele infravermelho. vai acontecer em basicamente todas as lentes, seja fixa ou As não. fixas é as que distorcem menos, né? A Mas, grande angular já começa a distorcer muito, aí começa a ficar tipo igual aqui, tem esses por exemplo, você detalhes aqui no pega fundo uma aqui. fisheye 14mm fixa, vai Ah, distorcer não, pra aí sim, caramba. grande angular, né? Não tem como não distorcer. Então não quer dizer que fixa vai ser. É, Não. Mas tá, beleza. Legal, vamos ver. Cara, já foi foda agora. você falou Uma fixa. olho de pé. Você falou que fixa não distorce, Não, pô. dá para 50mm, 35, mas é as que eu uso. Não vou falar para você porque eu não sou técnico aí nessa questão, a parte de testar. Eu nunca testei todas as lentes, né? E você ajuda o teu cliente a escolher as roupas, tá? Como que funciona essa parte mais prática, assim, do ensaio mesmo, né? Tá, hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é a Ana. Ela faz ali a parte de alinhamento, ela faz tipo uma consultoria de imagem, né?
Então, ela faz uma reunião com a pessoa para entender ali o que que a pessoa gosta, o que que ela já tem ali. Então, aí ela vai trazer ali uma clareza da importância do tipo de roupa, do tecido e das cores. E aí, no dia, ela também acompanha aqui. E aí ela monta também um dossiê, que aí o cara vai ter a pessoa vai ter uma referência ali, quais são os tipos de tecido e de cores que vai tá alinhado ali com o reposicionamento dessa pessoa, né? E como é importante também, né? Porque às vezes, vamos dizer que ela pegou uma proposta mais em conta, que não pegou a proposta que tenha tudo isso, né? Como é importante também você ter um olhar treinado para poder perceber, às vezes, se o cara tá com uma calça desajustada, uma camisa amassada, e a gente trabalhar isso também. Você presta atenção nesses detalhes, você ajuda a pessoa com essas coisas também ou não? Sim, sim. Geralmente quando a pessoa, ela, porque assim, né, hoje eu tenho um trabalho hoje de entrada aqui, né, que aí cada pessoa, vamos supor, ela não fechou nenhum trabalho de retrato. Aí eu criei a sessão fotográfica porque eu vejo que tem muita gente que tem potencial, mas às vezes ela não tem condições de investir ali, naquele valor mais alto. Aí eu criei um produto de entrada, né, que aí, vamos supor, a pessoa não fechou ali o meu pack, hoje o mais barato meu de retrato é 3.900, que é o de entrada ali. E aí, se ela não tiver condições de investir nesse daí, aí eu criei um outro, que é de 2.500. Só que o que acontece? A pessoa, ela vem, traz ali a roupa que ela tem, então assim, não, ela não vai ter todo esse direcionamento ali nessa questão da parte da vestimenta, mas aí no final acaba que ela vai ter tanta opção de imagem para escolher, que aí no final acaba que ela ultrapassa até o valor do pack de entrada ali. Então teve um cliente que veio pelo preço aqui, né? Ele falou: "Ah, não, eu quero só umas fotos assim, assim, assado e tal." Aí eu vi que ele já tinha já o estilo dele, o cara usava bastante terno, blazer, costume, já palestrava também. Aí eu vi que, beleza, então, né? Aí ele veio, fotografei ele e tal, aí ele pagou esse valor de entrada aí, e aí depois ele fechou, deu mais de R$ 5.000 de fotos adicionais ali, porque E, ele escolheu. e quantas você vende ali? É 10 imagens? Como que é? Ó, o meu pack de entrada hoje são de retratos, são 10 retratos. Só que assim, eu fotografo a pessoa, mando um link ali pela plataforma do Celpix. Então o cara vai ter acesso lá a 200, 300 fotos. E aí ele escolhe as 10. E aí essas 10 fotos são editadas e entreguem em alta. O restante eu não entrego. Porque antigamente a gente entregava, né? Quando eu não tinha essa visão de entender que, meu, eu não posso. Você entrega todas as fotos para a pessoa, mesmo sem editar ali, a pessoa posta depois. Alguém vê ali uma imagem que ele pegou qualquer lá que você não, não passou pelo seu olhar ali, de editar, de criar a sua Entendi. identidade. Então acaba meio que tipo, é até ruim para você, né? E eu acabo que eu não entrego. Assim ninguém reclama, não. Entendi. Olha só, eu tenho um mentorado meu que ele vende fotografia, posicionamento de imagem lá em Franca, em São Paulo. É uma cidade um pouco pequena, mas é perto de Ribeirão Preto, ali, onde tem um grande polo, assim. O que que você diria para esse cara? Cara, você tem que fazer tal coisa para vender mais caro. O que que seria isso? Eu acho que assim, quando você é meio que genérico, vamos supor, você fotografa casamento, aniversário, batizado, aí tipo, você tá dando tiro para tudo quanto é lado. O que que eu faço hoje? Hoje foquei só em retrato só. Aí quando você faz isso, você começa a se especializar mais numa área, sabe? Isso daí acaba que transmite mais autoridade ali até. E aí até mesmo na hora de você postar no seu Instagram ali, tem que ver como que tá também, né? Porque não dá pra você parar de fazer o que você faz hoje para focar em um retrato, sendo que você não tem ainda ali o cliente para poder manter esse novo posicionamento. Então, Ué, quando você define uma linha para você seguir, você segue ela porque vai chegar uma hora que você vai ser conhecido por aquilo que você faz, né? pô, então você diria para nichar mesmo, né? Você nichar, exatamente. Tá, beleza. E como que você identifica ou bater o olho assim, entende que aquele cliente é um cliente que pode pagar a tua proposta mais alta? O que que você leva em consideração para saber isso? Primeira coisa na hora mesmo de qualificar o lead, eu já faço algumas perguntas e eu já pego o Instagram da pessoa. Aí eu dou uma analisada, eu vou, vejo ali se eu tenho algum amigo em comum, vejo os lugares que ele frequenta, as coisas que ele posta. E aí ali você já consegue ter uma noção se é uma pessoa que tem um potencial ou não. Olha que legal que ele está falando. Ele está falando que literalmente ele faz um estudo de caso. Ele vai e olha, analisa esse lead, olha o Instagram, ele percebe. Porque tem muitos fotógrafos que recebem o pedido de orçamento e eles chegam e dizem assim, ó, segue o PDF. Você manda um PDF e acha que vai vender. Deixa eu te perguntar,
você vende mais se você mandar um PDF ou como que você faz essa parte da venda? Me explica isso. O cara chegou, pediu orçamento, como que você aborda eles? Olha, hoje o que eu faço? Quando a pessoa me pede, pergunta preço, porque hoje as pessoas elas chegam assim, né? Ô, quanto que tá para tirar uma foto aí? Quanto tá a sessão sua? Manda aí os seus preços aí. Tipo, se a pessoa ela vem assim, é porque ela tá ali procurando uma sessão de foto, ela quer preço, ela não quer ver valor. Então, se você manda para ela o seu PDF ali, cara, você pode ter certeza que ela vai colocar na mesa e vai comparar você com mais um monte de fotógrafo que ela tá ali leiloando para ver qual que é mais barato. E aí, se você for ficar concorrendo com esse povo, aí você vai se frustrar ali e não. Acho que não faz sentido, não. Hoje eu não mando mais PDF. Antigamente eu mandava. Então, o que eu faço? Eu faço uma call, aí eu apresento para a pessoa ali, entende, né? E é importante você também analisar o perfil dessa pessoa, porque você vai enxergar ali qual que é a principal dor dela, o que que ela vai usar, para você usar isso na hora de você apresentar ali. Então é importante você conhecer um pouco da pessoa também. Boa, muito boa, muito bom. Ó, o Matusa Gonzaga, ele perguntou, Leandro, usa algum programa como Evo Foto para editar fotos? Ou quem edita para você? Ou, peraí, eu passei aqui. Ou você faz no braço mesmo? Olha, hoje eu uso, eu faço captura vinculada, né? O que é captura vinculada? Você consegue já visualizar em tempo real a imagem na tela. Então isso daí facilita muito ali o seu processo de ficar corrigindo ali, coisas que você poderia ter corrigido aqui na hora. A parte de iluminação, questão de foco, enquadramento. Então isso daí já facilita bastante ali. E como eu trabalho com, assim, eu tenho muita sessão, não dá para ficar, tipo, perdendo muito tempo ali, sabe? Antigamente eu demorava uma semana para entregar. Imagina, você faz um trabalho por dia aí, o tanto que você não vai ter depois de ficar editando esse material. E hoje em dia também tá difícil você encontrar alguém ali que consiga entregar aquilo que você já criou de identidade, né? Antigamente eu tinha alguém que editava para mim, mas demorava muito, sabe? A pessoa também, tipo, como não era uma pessoa contratada, ela fazia freelance, sabe? Então, assim, ela fazia a edição nos tempos vagos ali. Então eu tinha muita dor de cabeça. Então, a pessoa tirava a textura da pele, fazia um negócio parecer a boneca. Falei, gente, não faz sentido. E como eu iniciei na fotografia como editor de imagem, então assim, eu tenho toda essa noção, essa bagagem para poder analisar ali, ver o que eu posso usar ali de recurso para poder criar um processo ali, né? Para poder agilizar mais. Então hoje eu uso o Evoto, não sei se vocês conhecem aí. Ele falou que Devoto, né? Evoto, né? É, ele falou, ó, você usa algum programa como Evoto. Ah, o Evoto é muito bom. Eu uso muito ele, gosto bastante. Mas assim, né, vocês têm que ficar atento porque se você não dosar ali a mão, você acaba criando quase que uma IA, né? Um boneco ali da pessoa. Então tem que dosar isso aí, porque ele é muito bom. Ele tem bastante recurso, assim, até mais do que o próprio Photoshop. Porque como a gente edita, vamos por 30, 40 fotos, não dá para você ficar ali abrindo uma por uma, editando, corrigindo uma por uma, né? Então, por mais que no Photoshop tenha o Action, você consegue criar ali atalhos, você consegue fazer edição em Lotte. Então, o Evoto, para mim, hoje, assim, vale muito a pena. Ele, assim, o custo-benefício dele é muito interessante, sabe? Então, hoje, a galera não... Tipo assim, é mais vantajoso usar o Evoto do que o Photoshop. Cara, eu uso Photoshop também, tá? Não vou falar que eu não uso, eu uso bastante ele, mas é mais para correção de pele. O Evoto, ele me entrega algo ali muito mais rápido, entendeu? Porque não dá para ficar ali, tipo, perdendo tempo. Antigamente eu ficava um tempão, sabe, editando ali, demorava umas 3, 4 horas para editar ali 20 fotos. O Evoto hoje ele consegue me entregar isso daí muito rápido. Então, assim, o que eu faço? Quando eu acabei de fazer a sessão da pessoa, eu já subo ela já na hora, assim, ó. Acabei de fotografar aqui, já subi o link pro cara no Cellpix. Porque quando você cria esse processo, você consegue ganhar tempo. Então, já mandei pro cara, o cara agora tá na mão dele, para ele poder escolher as fotos. A hora que ele acaba de escolher, automaticamente ele vai gerar um arquivo para mim no Cellpix que eu consigo já localizar as fotos que esse cara escolheu. Além de ter essa opção da escolha, ou a própria plataforma também tem a opção de você vender fotos extras, né? Que é o que acontece muito. Então a pessoa escolheu as fotos extras ali. Então, assim, é muito rápido. E aí, para editar, como que eu faço? Na hora que eu já subo essa galeria, eu já faço uma edição ali na primeira foto que eu vou usar na capinha do Cellpix. Então, aquela foto vai ficar bonita, entendeu? Aí, aquilo ali já é como se fosse um template. E aí, na hora que eu vou fazer a edição ali, o que eu faço? Eu já uso essa própria ajuste que eu apliquei nessa imagem para o restante das outras. Então, isso daí é muito rápido. Então, assim, eu consigo entregar no mesmo dia as imagens da pessoa. Caraca, e velocidade importa muito, né, Muito, cara? muito.
Legal, ainda mais a tecnologia, a galera quer tudo para ontem, assim, né? Então é importante você ter agilidade e não, às vezes, passar horas e horas editando pele, não sei o quê. Se você conseguir entregar um ótimo trabalho com agilidade, você está ganhando no tempo também. Exatamente. Bom. Por isso que é importante, ó, a captura vinculada, ela te ajuda muito, sabe? Aí você não tem que ficar... Imagina, você faz uma foto ali que ficou super exposta ou subexposta. Você vai ter que mexer ali, você vai perder qualidade, entende? Então, quando você já consegue fazer uma luz ali, que você já viu que tá top, meu, você só manda bala e vai embora. Ó, perguntar assim, PDF é ruim? Se PDF é ruim, É. depende. O PDF, na verdade, quando você exporta um arquivo em PDF, vai depender muito. Não, eu acho que é referente a enviar o PDF para o cliente do Ah, preço. tá. Cara, eu não envio o PDF mais, como eu falei. Se você envia o PDF ali, o que acontece? Essa pessoa está em busca de preço. Se ela está em busca de preço, ela não vai enxergar o seu valor. Então, o importante é você fazer uma call e você apresentar o valor ali, sabe? Mostrar ali como que a pessoa pode usar as imagens. É você realmente entender que as dores dela e você mostrar que você tem ali algo que vai resolver o problema dela, entende? Então, quando você apresenta para a pessoa, você está mostrando o valor que você vai entregar e depois você vai mostrar o preço. Eu tenho uma contra-pergunta para te perguntar referente a isso. Vamos dizer que é o seguinte, um cara que fatura 500 mil mês te pede um orçamento, ele mesmo chega e te pede orçamento, ou manda a secretária dele pedir. Cara, geralmente acontece muito isso. Igual teve uma pessoa que me procurou aqui que ele mandou a secretária me mandar mensagem. Daí, quando é esse caso, você não consegue fazer uma call com o cara, entende? Então, aí já é meio complicado, porque se a pessoa não faz a call ali, você precisa realmente fazer a call com alguém, nem que for com a secretária. Porque você vai mostrar para ela, vai explicar. É bem difícil você conseguir fechar ali o retrato, pelo menos. Porque a pessoa está procurando preço. Se o seu trabalho ele é mais focado nessa questão da parte de retrato, você tem que cobrar mais caro, que é um trabalho diferenciado. Então, se tiver um outro orçamento lá mais barato, meu, ainda mais quando tem um intermediador, a pessoa está procurando do preço. Cara, beleza, entendi. Aí, o legal que eu faço assim, ó, igual teve um empresário que me procurou, é você ver se você tem algum amigo em comum com ele, porque aí você consegue falar, pô, eu fotografei o seu amigo assim, assim, assado. Então, aí fica mais fácil, porque já gerou ali um ponto de conexão. Entendi. Tá? Tá, legal, vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala de venda, eu vou tentar responder essa parte também do se o PDF é ruim. Não acho que o PDF seja ruim. É uma forma, é uma técnica de venda, tá? Vamos lá. Depende muito da situação, depende do caso, depende do que você está vendendo. Certo. No seu caso, vender retrato. Cara, se você mandar um PDF cobrando 18 mil, a maior parte da população vai correr, porque ela não entendeu o valor, ela só viu o preço. Daí vai vazar. Então, o que acontece? O que eu faço? Hoje eu cobro casamentos aí 18, 20 mil reais, tá? Que também é um preço alto, entende? Então, o que acontece? Se eu mandar um PDF e a pessoa não entendeu o valor, ela vai correr também. Então, preferencialmente a gente vai levar para uma call. Mas vamos pegar um caso de uma, sei lá, uma dona, uma CEO de uma empresa que fatura 100 mil por mês. Ela não tem tempo de fazer uma call, mas ela quer um fotógrafo. Então, como que eu faço para gerar valor para essa pessoa? Eu tenho que, por exemplo, se ela mesma me chamou e não foi se foi uma secretária, eu tenho que convencer a secretária, que nem você falou. Eu tenho que conseguir gerar alguma coisa com essa secretária e talvez entender o motivo, algum ponto de conexão que eu consiga acessar essa pessoa ou marcar uma reunião presencial ou ir até o escritório dela. Então, eu buscaria por esse tipo de coisa. Que nem você falou, pô, buscar um network, alguma coisa ali e tal. Acho que ajuda muito, tá? Mas depende, por exemplo, o que eu posso fazer, o que eu faço muitas vezes? O cara pede, pô, me envia aí o teu PDF. Eu vou lá e falo, ó, tá aqui, manda um PDF talvez com só a minha proposta mais cara. Para esse cara fica, opa, 18 mil, tá caro. Daí eu falo, ó, então, eu tenho uma outra proposta diferente que a gente entende a sua situação, o que você precisa, em uma call eu te apresento e a gente entende o que você quer. Então eu joguei uma isca para cima. Legal. Para o cara se assustar. E daí depois eu pego e eu uso uma proposta exclusiva de call, para forçar esse cara a vir para call, porque às vezes não vai querer vir. Entende? Ele falou, olha só, irmão, noiva, fulano, ciclano, olha só, se a gente fizer uma call, a gente vai conversar e eu vou entender exatamente o que você precisa. Porque o que eu estou vendendo não é foto. Eu quero realmente reposicionar o teu trabalho. Eu quero fazer um dos dias mais importantes da sua vida. Não é sobre ser cliente e profissional, não é isso.
Entende? Então, a gente traz a ideia do valor, e eu começo a mostrar meu valor já na conversa. E falo o seguinte, ó, esse aqui é o preço base, mas se você quiser, a gente constrói alguma outra coisa que vai se encaixar. O que você está buscando? E devolve a pressão. Certo. Aí a pessoa, pô, não, então, ficou acima e não pretendia investir tudo isso. Quanto que é? Fala aí, eu vou criar uma proposta exclusiva para você. Não, eu pretendia estar uns 10 mil. Beleza, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma call e eu vou criar alguma coisa exclusiva para você que eu tenho certeza que vai te atender. Aí o cara, tá, beleza, eu tenho 20 minutos aqui, tal horário. Porque às vezes o cara não entendeu o valor, o motivo, por que ele tem que ir. Entende? Ele quer saber o preço, quer resolver às vezes. Então, se a gente conseguir usar alguns gatilhos para amarrar esse cara, a gente consegue, talvez, buscar bons fechamentos aí, né? Entendi. Perfeito. Ah, legal isso aí. Ó, falaram o seguinte aqui, ó. Como ter uma boa interação de networking? Como ter uma boa interação network? De network, acho que ele quis dizer. Interação. Eu acho que é, tipo assim, como ter um bom networking. Legal. Olha, aqui eu costumo participar de bastante eventos, sabe? Então, assim, quando é evento de empresário, eu costumo ir para bastante célula. Então, nesses eventos, você acaba. Quando você começa a participar de vários eventos assim, sempre vai ter alguém que você conhece lá. E aí é onde você realmente começa a conhecer pessoas diferentes ali, sabe? É legal você também apresentar as pessoas que você conhece para outras pessoas. E aí, quando você tem ali pessoas que são intencionais, que também é dessa pegada de network, eu acho que isso daí é algo que ajuda bastante também. E o legal é quando você começa a gerar valor para essas pessoas. Então, vamos supor, você vai no network, você conheceu um cara que é corretor de imóveis. Aí você está num lugar lá que tem alguém que está mudando para a cidade onde você mora. Aí o cara vai precisar de um corretor, aí você já conecta, entendeu? Então, já teve vezes aqui que eu consegui, até teve um corretor aqui que eu indiquei acho que 3 clientes para ele. Aí no último cliente falou, cara, vou te pagar agora 5% de todo mundo que você me indicar aqui. Eu indiquei mais 2 para ele, ele me pagou uma porcentagem. Tipo assim, então assim, o network, ele dá grana, porque se você usa ele de uma maneira intencional ali, você começa a fazer negócio. Cara, tem uma frase que eu gosto, eu não me lembro quem é que eu ouvi isso, mas eu uso ela bastante. Essa frase é: fonte que não é retroalimentada cessa. Então, o que acontece? Você fala, poxa, eu indiquei aqui 3 clientes pro cara. De repente, o cara fechou um negócio, ou 2, ou os 3, mas o fato é que você foi uma fonte que gerou pessoas interessadas no trabalho dele, talvez ele tenha fechado e tenha ganhado grana com isso. Então, o que acontece? Nesse exato momento, você literalmente está criando uma dívida com esse cara. Sim. Ele está te devendo. Exatamente. Então, se ele não te devolver algo em troca, cara, daqui a pouco você para de indicar ele. Ele não volta, entendeu? Tipo, pô, mano, eu tô aqui gastando minhas energias, meu network, minha saliva para falar bem desse cara. Esse cara não devolve nada. Entende? Então, se a gente olhar por essa ótica, cara, às vezes pagar lá o que a galera tá cobrando pela indicação, vale. Sim. Entende? E a gente, ao mesmo tempo, não querer pagar um retorno, cara, isso só fala sobre a gente. Que a gente é mesquinho, que a gente não valoriza as pessoas que nos indicam. Ah, mas é uma panelinha, é um mercado fechado. Cara, esse cara acabou de dizer que estava indicando gente. Como que eu furo uma panelinha em um mercado fechado? Cara, o que você faz? Por exemplo, Felipe, eu gero muita demanda de fotógrafo. Aí, por exemplo, vamos lá. Eu estou fazendo uma parceria com uma encadernadora. Eles estão me pedindo o contato dessa galera. Entende? Então, eu tenho uma lista de pessoas interessadas que eu posso passar para a encadernadora e eles fechando, eles me devolvem dinheiro. Olha que louco isso. Então, o que acontece? Você, por exemplo, vamos dizer, eu tenho um monte de noiva que eu tô rodando tráfego para elas e tá chegando noiva todos os dias para mim, 3, 4, 5. Cara, eu tô botando dinheiro. O dinheiro, ele é uma energia. Quando você bota o dinheiro no tráfego, ele te devolve esse dinheiro como pedido de orçamento. É uma energia. Beleza, fechou com você ou não, você pode pegar e converter isso. Beleza, eu gostaria muito de trabalhar na casa de festa XYZ que só vai noiva rica. E eu começo a indicar todas as clientes eu vou jogando para as casas de festa. Eu crio um script no chat GPT e bota lá, ó, fala que o Felipe e a Isabel te indicou e tal. Mano, eu criei muito networking assim. Porque eu alimentava o mercado agora. Eu pegava e mandava, ó, casa de festa, tum, tum, tum. Daqui a pouco eles estavam fechando contratos que eu paguei pelo tráfego, chegou em mim, às vezes fechou ou não fechou comigo, e às vezes fechou lá com a casa de festa que eu indiquei. Daí eu chegava e falava, ó, foi o Felipe e a Isabel que indicou. Pum. O que começou a acontecer? As casas de festa começaram a me indicar de volta. Porque eu gerei valor para eles. Eu alimentei eles de uma fonte que era minha. Entende? Então, olha o valor disso. Quando você começa a alimentar o mercado, cara, essa é uma
puta sacada Sim. que pode virar o teu jogo. Tipo assim, ele falou, pô, mano, eu indiquei o cara. Daí o cara começou a te pagar, mas ele poderia ter te indicado o cliente de volta. Sim. Que às vezes fechou um contrato de 18K com você. Entende? Então, isso é networking, é você saber entregar. O networking ele é muito mais sobre dar do que receber. Só que o problema do brasileiro é que ele quer ganhar sem dar nada em troca. Uma coisa que eu aprendi também, assim, às vezes você está num lugar e que todo mundo tá ali para fazer negócio tal, e gerar conexão. Às vezes você não vai vender para aquela pessoa que está ali, mas quando você se conecta com ela, aí ela pode indicar pessoas para você. E às vezes você nem vai vender ali. Mas só de você gerar um valor, você realmente se importar com a pessoa ali, sabe, em ajudar ela, com certeza ela vai lembrar de você quando ela precisar. Mas é legal você manter um contato, sabe? Não só conheceu e já era, sabe? Então, assim, é gerar um relacionamento ali com a pessoa, tentar ajudar ela ali de uma maneira onde você consiga gerar essa reciprocidade, sabe? E aí, com certeza, a pessoa vai lembrar de você assim que ela precisar. Que massa. Gente, a gente já está aqui em 8:07. Eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta sobre networking, sobre fotografia, sobre retrato, sobre casamento, sobre marketing, para mim ou para o Leandro. Aí vocês podem fazer as perguntas aqui, a gente vai responder e já já a gente vai estar encerrando essa chamada. Tem algo mais que você gostaria de compartilhar com a galera sobre o seu trabalho, sobre o que você está fazendo aí, os pontos principais aí que você considera que, cara, fez você. Já sei, eu tenho uma pergunta, lembrei agora. Eu tenho uma pergunta. O que está incluso a sua proposta de 18 mil? O que está incluso? Eu cheguei aqui e te contratei, 18.900. Toma, aí o Pix. O que eu ganho? O que está incluso? Ó, ele inclui, primeiramente, o análise de arquétipo, que é o principal ali, né? Que é o diagnóstico que a gente vai ter ali clareza da personalidade da pessoa. Ele inclui a consultoria de imagem, que é feita pela especialista Ana, que trabalha comigo, que é minha parceira, na verdade, né? Então, ela vai ter uma call, ela vai entender o que você gosta, o que você já tem ali de roupa, e ela vai montar um dossiê, que é um PDF ali com todas as referências para você saber ali, até mesmo o que você vai estar utilizando ali no seu posicionamento. E aí, no dia da sessão também, ela vem fazer a produção, tá? Inclui cabelo, maquiagem, barba, tá? Inclui também um videomaker para fazer a captação de conteúdo. E nesse pack ele está incluso não só a sessão de retrato, né, mas a gente também constrói imagens comunicativas, que é a imagem para gerar conteúdo, e imagem também que é mais conhecido como a fotoessência, né, que é a minha marca que eu utilizo hoje. Seria isso. Como fazer marketing de uma CIS, técnica em celulares? O que é uma CIS? O que é uma CIS, meu amigo? Boa. Fala, Jefferson Hermida. Boa noite. Cara, a CIS eu conheço Cara, a CIS pode ser qualquer coisa. Não entendi. Assistente virtual. Como fazer marketing de uma assistente virtual? Técnica em celulares. Ó, perguntar de novo. Felipe, quero saber como faço para iniciar um networking com fornecedores de casamento e como manter esse networking com eles. Manter networking. Cara, networking é que nem eu te falei, é sobre dar, não sobre receber. Então, o que acontece? Existe uma técnica de networking que é rodear o cerco. Por exemplo, eu quero trabalhar com a cerimonialista X, com o fornecedor tal. Cara, eu vou começar a entender quem são as pessoas mais próximas e começar a gerar valor para essas pessoas. Gere valor. Como que eu gero valor? Cara, eu quero fotografar com a cerimonialista que pega os melhores casamentos aqui da minha cidade. Cara, chama ela no privado e oferta, de repente, uma sessão de retratos para ela. Entende? Oferta uma parceria, um café. Não deu essas portas, beleza, o que você faz? Pega o seu tráfego, que você está gerando noivas, e começa a indicar todas essas noivas para ela. Se uma ou duas fechar, cara, ela vai dizer, puxa, o Jorge Lucas não para de me enviar noiva. Acabei de fechar 2 contratos por conta desse cara. Cara, ela vai se render. É impossível, porque você está gerando muito valor. Você já mostrou interesse nela, você é um cara bacana, está gerando valor, está enviando cliente para ela, está botando dinheiro no bolso dela, que saiu do teu bolso. Cara, ela vai fechar parceria com você. Não tem quem resista, mano. Se você quiser conectar com alguém, você vai conseguir. Você só não consegue se você desistir. Não tem como isso não acontecer. Por exemplo, o Leandro é um cara que quando eu cheguei aqui em Alphaville, ele, pô, mano, o cara aqui é bem relacionado e tal, eu vou conectar com esse cara.
Daí tentei umas 2, 3 vezes chamar ele, não me respondia. Mas que cara arrogante, cara. Não, brincadeira. Cara arrogante. Zoeira, zoeira. Daí cheguei, incomodei ele, provoquei ele, chamei a atenção dele, pedi orçamento para ele, e ele, não, passou na call e tal. Eu falei, pô, legal, fluxo interessante. Não manda o PDF. Daí hoje a gente treina junto praticamente todo dia, tá aqui trocando ideia. Cara, a gente é literalmente amigo, já almoçou na casa um do outro, já. Então, cara, agora a gente construiu uma amizade. Então, qual é o próximo passo no networking? Amizade. É andar junto, é ter proximidade. Então, Jorge Lucas, se você quiser fazer networking, gere valor. O networking ele vai levar cerca de 1 ano para consolidar uma amizade. Não é do dia para a noite, porque as pessoas, você não confia nas pessoas plenamente do dia para a noite. É uma construção. Você vai crescendo em confiança. Entende? Tipo assim, eu lembro que os primeiros dias que eu e o Leandro começamos a se falar, ele falou assim, ó, a minha esposa e tal, disse para mim ir devagar e tal, não sei o quê, para mim não me decepcionar e tal. Lembra que você falou isso? Porque às vezes você nem, não conhece a pessoa, você vai se abrindo ali e tal, e aí você acaba se frustrando. Então, é legal você ir devagar, entender, sabe? Ver realmente que se faz sentido você caminhar com a pessoa, se ela realmente é uma pessoa que, que tá alinhada com os seus princípios e valores também, né? Entender Aí, as assim, intenções da pessoa em querer exatamente. conectar. O que mais me chamou a atenção no Felipe foi assim, pô, um cara casado, tem filho, família, fala de Deus, um cara que gosta de fotografia, um cara que entende, um cara que fala sobre vendas. Mano, não tem um porquê, entende? E aí a Bacana. minha esposa conheceu a esposa dele e falou, caraca, mano, que top, conhecer um casal aqui incrível que a gente realmente pode caminhar junto. Que massa, cara. Que enorme satisfação aí ter esse tempo aí com você, irmão. Ó, vou ler mais algumas perguntinhas aqui. Se fizer uma plataforma tipo CRM, cara, Fivela, mano, eu não sei teu nome, tá escrito aqui Fivela. Eu conheço o pessoal da CIS, eu tô para marcar. É a CIS.co, é isso que você tá falando? Eu tô para marcar uma reunião com um dos gerentes comerciais dele lá para conseguir desconto para os nossos mentorados usar essa ferramenta, tá? Então, cara, ainda não conheço a ferramenta direito, eu sei o que é, do que se trata, e eu vou fazer uma reunião e eles vão ter algum tipo de benefício para quem for o nosso mentorado. Então, cara, eu não sei se tá na nossa mentoria, eu não consigo. Deixa eu ver, cara, tá escrito Fivela, eu não consigo identificar quem é você, não sei seu nome, tá? Então, você andando com a gente aí vai ganhar desconto aí na CIS ou alguma coisa nesse sentido. Douglas da Pater, ele é um fotógrafo que entrou na nossa mentoria, eu acho que antes de ontem. Ele fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Como e por onde estudar os arquétipos? Entender arquétipo é fundamental para o retrato de qualidade? Ele perguntou assim, entender os arquétipos é fundamental para um retrato de qualidade. O que você fala sobre isso? Como e onde estudar e se arquétipo é fundamental para um retrato de qualidade? Ele quer entrar no mundo dos retratos, ele já faz alguns, tá? Certo. O retrato, na verdade, ele vai, Arquétipo. os arquétipos, ele vai te ajudar a você entender mais sobre a personalidade da pessoa. E aí quando você for fotografar alguém, vamos supor, você vai fotografar uma pessoa que ela é uma pessoa mais fechadona, mais séria, sabe? Então, se você tirar ela muito ali da personalidade dela, vai ficar algo muito forçado. Então, é legal você identificar um pouco ali mais sobre ela, para quando você for direcionar ela, você vai saber o que vai estar ali sendo alinhado com aquilo que é natural dela, entende? E aí, quando você entende sobre os arquétipos, vai ficar mais fácil para você construir essa imagem para ele conseguir realmente atingir os objetivos dele. E como e onde estudar sobre arquétipo? Cara, hoje, vou falar para você, ChatGPT ele vai te ajudar muito. Antigamente poderia falar, tem vários livros, né? Mas o ChatGPT ali você digita lá, arquétipo do governante. Ele vai te trazer várias referências, vai falar sobre a característica de cada um. Até mesmo se você perguntar em relação a cores, tudo, ele vai te mostrar lá. Boa. Só para vocês terem noção, se vocês forem puxar o meu feed lá para trás e ele agora, eu literalmente arquetipei ele. Eu pedi para o ChatGPT me ajudar a arquetipar o meu feed. E hoje eu boto ali, ele vai dizer certinho os arquétipos que estão inclusos ali dentro do meu perfil, que é o governante, o sábio, eu acho que é herói também. Acho que é um desses três aí, tá? Top. Vamos lá. Aqui, acredita que o anúncio é melhor que o orgânico sozinho? É melhor que o orgânico sozinho? Mesmo os dois trabalhando muito bem juntos, mas apenas o tráfego supera o orgânico? Tá, vamos lá. Depende. Depende. O tráfego ele é indispensável, tá? O orgânico, se a gente for pensar na Virgínia lá, né, cara, o tráfego vai ser bom para ela? Vai.
mas o orgânico dela é absurdo, entende? Ou de uma pessoa que seja muito influente. Porque quando a gente está falando de orgânico, o algoritmo do Instagram leva muito a questão da relevância. O quanto que você é relevante para o teu público. Daí, por exemplo, vamos pensar em alguém, no meu caso, tá? Se eu for falar, eu vou falar especificamente do meu caso. Eu tinha um perfil com 18 mil noivas, mais ou menos isso. Por quê? O meu público-alvo era noivas. E daí eu não quis abrir mão daquele Instagram. Eu fui burro, na minha opinião, olhando hoje. Poderia ter começado do zero, seria melhor. O que eu fiz? Eu comecei a remover as noivas e comecei a transicionar o público. O que aconteceu? O meu engajamento caiu lá na casa do caramba. Lá pra baixo. Entende? Então, tipo, pô, mano, um perfil aí que tem 2, 3 mil seguidores tem mais engajamento que eu. Entende? Então, mas assim, mas o meu engajamento é ruim. Que se dane engajamento. Se eu tiver uma curtida e tiver gente chegando no meu formulário, eu tô fechando 10, 11 mil, 5, 6 mil por dia. Porque as pessoas se preocupam tanto com o engajamento, mas o engajamento por si só, ele não paga boleto. O que vai botar dinheiro no teu bolso? Você tem um funil bem montado. Então, se você fizer isso por tráfego pago ou no orgânico, vai depender. Pô, mano, eu tenho um bom engajamento orgânico. Sério, funciona? Aí você tem que trabalhar com um funil orgânico de criação de conteúdo, de estar sempre sendo visível nos stories, de ter relevância para tua audiência. Você tem que ser um cara que apareça muito, para o seu orgânico ser muito bacana. E além de aparecer muito, você tem que ser interessante. O público tem que gostar de você, de te acompanhar. Então, o que eu te falo? A estratégia orgânica, ela tem o custo de aparecer. Ela tem o custo de você estar muito presente com a sua audiência, muito conectado. Isso, na prática, vai fazer você vender muito bem. Mas não é um funil que acontece do dia para a noite. Vamos pegar, por exemplo, a mulher do avião. A mulher lá do avião que disse que não ia dar o canto para mulher sentar, lembra? Sim. Do dia para noite, essa mulher, pum, bombou milhões de seguidores. Quem que tá falando dela hoje? Sumiu. Sumiu? Entende? Então, o que acontece? O orgânico dela, do dia para noite, bom, viralizou. Todo mundo falando nela, hypado, hypado. Ninguém nem sabe mais quem é. Entende? Então, o tráfego pago, ele vai te trazer previsibilidade. Por quê? Se eu conheço as métricas, os números não mentem. Se eu conheço as métricas, os números, eu sei o meu alcance. Por exemplo, se eu pagar aqui R$ 10, vai chegar um cliente. Se eu botar 100, vai chegar 10 clientes. Ou se eu contar ali com o aumento do valor por conta de tráfego, se eu botar 100, vai chegar 8, 9 clientes. Ou vamos considerar 10. Botei R$ 100 no dia, chegou 10 clientes. 10 pessoas interessadas no meu trabalho. Se uma dessas converter por R$ 100, você está fechando um contrato de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, depende de quanto você está cobrando, depende do seu público-alvo, depende de quanto você está investindo, entende? Então, o tráfego pago ele vai te trazer previsibilidade. Se você dominar o tráfego pago, cara, independente do cenário, o tráfego pago sempre, sempre, sempre vai ganhar. O que acontece? O Instagram ele não é uma rede social, ele é uma rede de anúncios. Cara, onde que o Zuckerberg ganha grana? É nos anúncios, cara. O Facebook vai fazer, o Instagram, né, o Meta, vai fazer 1 trilhão agora, só de anúncio. Cara, é muita grana, cara. Caraca. É muito dinheiro que roda de anúncio, cara. Entende? Então, se você usar dos anúncios, você vai literalmente ancorar a sua empresa muito. Só que você tem que dominar as métricas. Só que o que acontece? Às vezes você aportar dinheiro, botar grana em anúncio e não ver isso imediatamente, parece que você está perdendo dinheiro. A não ser que, óbvio, você tem um produto que você está rodando ali, entra na LP e faz a venda, você vê na hora fechando ali, aqueles piquezinho caindo na conta, você vê ali os caras que fazem negocinho fake. Mas, cara, na prática, você precisa de um funil, tem tempo de consideração. Se a gente pegar gestante, que nem eu falei, ele tem um período que fecha mais rápido, então você acaba fechando, vai depender do funil. Mas toda vez que você botou dinheiro, sempre vai se pagar. Exceto se você for muito, muito ruim de venda e não saber atender ninguém, só mandar um PDF e achar que vai vender. Daí você vai ter retorno, mas pouco, entende? Mas eu contrato uma agência ou aprendo marketing? Cara, se você contratar uma agência, a probabilidade disso dar certo vai ser bem baixa. Tem que ser uma agência boa, especializada na área, e mesmo quando é especializada, muitas vezes os caras chegam, eu contratei uma agência especializada. Cara, você vai ver ali, é muito ruim os anúncios. Agora, a própria inteligência do Facebook, o Zuckerberg anunciou, acho que foi semana passada, um tempo atrás, que eles estão criando uma inteligência artificial que ele vai entender o teu público e ele vai fazer a campanha para você. Olha que louco isso. Caraca. Então, tipo assim, vai basicamente matar os gestores de tráfego. Porque, tipo assim, cara, a IA entende o teu público, ela vê o que você quer vender para quem vai entender o público, vai começar a entregar sozinho. E hoje eles já fazem isso com sugestão de isso, daquilo, mexe aquilo. Ainda dá bastante erro, mas eles estão aprimorando isso. Daqui a pouco vai ter uma IA
faz isso para você. Caraca. Cara, olha como... Pode falar. É isso mesmo. Caraca, que top, hein? Ó, eu acredito, tá, beleza, acho que responde ali. Douglas da Pátria. Como fugir de poses padrões de Pinterest e fazer algo exclusivo para o nicho do cliente? Se você. Cara, eu uso as referências, mas assim, de verdade, na hora que eu tô. Às vezes eu baixo um monte de referência aqui, mas chega na hora. Se você mostra ali uma pose pro cliente, de repente ele vai ficar engessado naquilo, sabe? Então é legal você mesmo ali, tipo, eu costumo fazer espelhamento. Então eu vou direcionando a pessoa de acordo com o que eu quero ali e vou alinhando com ela, sabe? Então depende muito do que você quer transmitir ali, que precisa ser uma imagem coerente, né? Então quando que você vai querer que o cliente sorria? Então depende muito, depende da roupa, depende ali do que você quer transmitir com aquela mensagem. Eu costumo construir vários estilos de imagem, sabe? Então assim, cada pose que a pessoa faz, eu faço uma variação de expressões diferentes, sabe? Para você aproveitar mais a pose ali. Porque quando você trabalha em estúdio, você não tem ali tanta liberdade que nem fazer uma foto externa, sabe? Então, eu costumo ter bastante variações aqui de cadeira, de poltrona, que isso daí acaba me dando mais flexibilidade ali para poder explorar mais em relação ali a parte de direção. Boa, legal. Por onde indica iniciar para criar networking? Lugares caros, como o público-alvo que deseja atender? Pode trazer resultado? Cara, hoje em dia tem bastante eventos, na verdade, que até gratuitos. Nesse evento, quando o evento é gratuito, com certeza eles vão querer te vender algo lá, entende? Na verdade, esse evento é gratuito para poder realmente trazer um público ali. Geralmente eles fazem isso quando é um público mais qualificado. E aí, nesse evento, você acaba, tipo, tendo acesso ali e conhecer vários empresários, sabe? Então, de repente, você nem investe muito em eventos caros, sabe? Quanto mais caro, melhor é, porque o público é mais qualificado, né? Ó, completando. Se divulgar em comunidades de Facebook pode trazer relevância ou tornar o profissional barato? Tornar o profissional barato. Eu quis perguntar se, tipo assim, eu divulgar o meu trabalho em comunidades do Facebook, pode ter algum valor, algum tipo de relevância, ou isso vai me tornar um profissional barato? Depende muito. Você precisa ver onde que está o seu público hoje, né? Então, se você atende empresário, você precisa ver se ele está ali, entendeu? Eu não uso muito Facebook hoje em dia. Tá. Cara, Eu acho que você comunidade do Facebook, cara, dificilmente. Quem vai lá é as tiazinhas, aquelas que mandam um gif de boa noite no grupo de WhatsApp, entende? Então, cara, eu hoje não usaria grupos de Facebook, talvez no Instagram, LinkedIn, talvez seria um... O LinkedIn é uma plataforma assim que eu exploro pouco ainda, mas assim, cara, ali é onde tá os empresários, na verdade, né? Ali é onde está, tipo, o público que a gente trabalha de posicionamento ali, tá todo mundo empresário, ali no LinkedIn. Douglas, tem um grupo que chama BNI. Dá uma pesquisada, vê se tem na sua cidade ou por volta. Cara, se você entrar nesse grupo aí, vai te ajudar aí a conectar com boas pessoas para você estar fazendo retratos. Principalmente na questão de retrato corporativo. Acredito que o BNI é um lugar top aí para você fazer bons retratos. É um valor que vale a pena investir. Tem vários amigos que fazem parte do BNI, e geralmente no BNI você ocupa uma cadeira, né? Vamos supor, você é fotógrafo, e aí dentro daquele grupo ali, geralmente vai ter só você só. Aí acho que geralmente eles trabalham com uma cadeira para cada tipo de. É exatamente isso. Tem uma pergunta boa para você aqui, que é a Juliana Rodrigues fez. Ela mora em São Paulo e ela tem um estúdio, faz foto de retrato, faz alguns tipos de retrato. Ela perguntou assim: se você sentiu a necessidade de mudanças pessoais para melhorar o seu público, por exemplo, harmonização facial, rinoplastia e afins. Ainda sobre isso, trocou o trabalho para conseguir tal serviço e também conseguir. Não, peraí. Se trocou trabalho para conseguir tal serviço e também conseguir. Tipo, se você fez tipo, algum tipo de permuta. Fazer retratos profissionais da área. Tá, entendi. Como é que eu Ó, lê aí que acho que vai ser melhor. Tô fazendo Chaves, né? É a última pergunta. Né? Que eu começo aqui. Eu acho que eu entendi a pergunta. Eu tive que mudar bastante, assim, em relação até mesmo à questão da parte de vestimenta. Eu era muito do arquétipo do cara comum, sabe? Não me importava muito com o tipo de roupa que eu estava me vestindo ali. Então, você tem que entender que a imagem que você transmite ali,
é como se fosse a embalagem do seu produto. Então, você precisa trazer uma imagem coerente ali que a pessoa consiga enxergar valor ali no seu posicionamento. Então, eu investi nisso. Mas agora, essa questão da parte de harmonização facial, esse tipo de coisa assim, eu ainda não fiz. Mas é interessante fazer para quem realmente quer. Isso aqui é bonito, né? Eu não me importo muito, não. Aí eu acho que a outra parte foi também assim, se eu fiz alguma troca de serviço, né? Eu fiz uma vez uma dentista, né? Dentista, eu fiz uma sessão de retrato dela, e aí ela aplicou Botox na minha testa aqui e tal, Ah, e... você fez, hein, pô, botou Ah, mas faz bastante tempo já. E aí aconteceu isso. E teve uma outra cliente agora aqui também, que inclusive ela mandou a assistente dela me ligar para tentar ver quanto que era meu trabalho e tal. Aí acabou que eu não passei, aí eu marquei com ela a reunião, fui lá, entendi lá tudo, aí eu percebi que ela queria fazer uma transformação de mim ali, para poder usar na imagem, para poder, tipo, atrair o público, né? Porque ela viu que eu trabalho com pessoal, com pessoas que é bem relevante ali até mesmo para investir nessa área de estética, né? Então, mas eu não fiz, não. Mas investi, assim, na minha imagem, eu investi bastante. Que bacana, cara, que bacana. Cara, essa questão de transformação, tá, Ju? Eu também, particularmente, fiz muita mudança no meu jeito. Tem algumas fotos lá para baixo minha, nossa, eu era muito diferente, eu era magricelo, era, não tinha um músculo, quer dizer, o músculo não tem, né? Mas não aparecia nada. Hoje tá melhorando um pouquinho ainda. Era mais barrigudo, cheguei, eu tenho, não sou tão alto, tenho 1,70, cheguei a pesar aí 81 quilos, tá? Então, acabei ficando acima do peso, barrigudo, tomava cerveja pra caramba, nada contra, inclusive gosto de cerveja, mas por conta de questão de saúde, de alimentação, eu parei de tomar, comecei a me cuidar melhor da minha aparência. Tipo, poxa, mano, eu queria ter uma barba mais fechada, comecei a fazer um tratamentinho no rosto, deixei meu cabelo crescer. Cara, então eu tinha muita olheira, até hoje tenho que fazer renovação. Botei aquele ácido hialurônico aqui pra, tipo. Eita. Então, cara, ainda não fiz muita coisa no rosto, mas, cara, nos dentes também botei aparelho para melhorar, tenho até que voltar lá no doutor, na doutora lá para melhorar. Enfim, cara, é importante essa questão de aparência estética. Por quê? Antes das pessoas quererem te ouvir, elas vão ver como você se parece. Entende? Verdade. Você quer levar uma mensagem, quer vender mais caro, mas às vezes você anda de bermuda, chinelo de dedo e camisa regata. Cara, quem que vai ouvir essa pessoa? Não vai. É. Entende? Porque não parece, se não parece que tem resultado, é porque não tem resultado. Não adianta você ser milionário. Se for assim, você é milionário, dane-se, você não quer nem saber, você não quer nem aparecer. Agora, se você está no estágio de que você quer literalmente subir de nível, atender pessoas que pagam mais e subir para uma outra classe social, é importante que você modele os hábitos, que você se pareça com essas pessoas, entende? Mas por isso eu não estou dizendo, cria um avatar, não, que isso seja genuíno, faz isso no seu tempo, faz isso, faz naquilo que você aceita. Não vai, eu vou fazer tal coisa só para chegar. Não, cara, entende? Tudo que eu fiz em mim foi porque de fato me incomodava. Entende? Por exemplo, meus dentes eram tortos. Então, eu botava uma câmera na minha frente, eu não tinha coragem de falar. Eu tinha vergonha, eu gaguejava. Se eu te mostro meu primeiro vídeo e como eu falo hoje na frente da câmera, mano, hoje é normal, boto uma câmera, eu saio falando igual uma metralhadora. Mas antes, cara, eu botava a câmera que batia um monte de problema de autoimagem. Eu me achava feio, meus dentes tortos, eu não sabia falar, eu tinha problema de dicção. Hoje ainda não é tão boa assim, mas a minha oratória era péssima, eu tinha muito vício de linguagem. Como eu não me achava tão bonito, eu ficava o tempo inteiro assim, ó, mexendo cabelo e tal. Será que eu tô bonito? Muito uma questão de autoimagem. E eu comecei a trabalhar essa questão de autoimagem, com afirmação, com mudança, e resolvendo tudo aquilo que eu julgava que era um problema em mim. Cara, mas é muito uma questão de autoafirmação, de você saber quem você é. Mas, tipo assim, apesar de tudo isso, cara, tem um Deus que você é mais de semelhança dele, entende? Então, se você não ficar olhando só para sua aparência, mas entender que além da sua aparência, existe alguém aí dentro, cara, isso, isso aqui é só uma casca, sacou? Exatamente. Ó, Pedro Lucas. Não, peraí aqui, ó. Fivela. Até o Rodolfo Santos frisa muito bem sobre vestimenta. Legal, muito bom. Pedro Lucas. Quais caminhos indicam para ser melhor vendedor, intencional como você? Gostei da pergunta da Juliana. Se foi respondida já. Não sei se foi respondida já. Tá, a gente acabou de responder a pergunta da Ju. Isso aí, Pedro. Vamos. Legal.
Quais os caminhos indicam para ser melhor vendedor intencional como você? Pedro, cara, como que... Olha que louco isso. Eu lembro que, algum tempo atrás, eu dizia assim, nossa, a Isabel vende muito bem. Eu não vendo tão bem quanto ela. Eu falava isso. E eu dizia que mulher vendia melhor que homem. Eu falava esse tipo de coisa. E depois eu comecei a perceber que isso era uma crença minha, que eu estava errado. E eu comecei a ver homens vendendo muito bem. Daí eu comecei a me questionar por que que alguns homens vendem muito bem e eu não. Eu pensei, cara, é uma desculpa minha. É eu que estou me escondendo atrás da Isabel. E nisso eu sobrecarregava ela. Entende? E eu percebia isso, né? Na aparência dela, ela se sentia sobrecarregada. Às vezes ela não tinha tempo de cuidar dela. Eu pensei, pô, mano, eu não tô tratando bem a minha esposa. Eu tô sobrecarregando ela. Então eu comecei a tomar essa frente, eu comecei a assumir. Então, se você for ver hoje, eu apareço muito. Não tanto nos stories ali, eu tenho até que aparecer mais, mas, tipo assim, não tem problema em gravar um Reels, em aparecer, em falar na frente da câmera, de boas. Hoje, pra mim, isso é tranquilo, só que pra mim um dia não foi. Porque eu tinha bloqueio com isso. No momento que eu comecei a destravar em falar, em vender, entender que eu era um bom vendedor, como que eu fiz isso? Lendo livros. Quais os livros que eu li? As Armas da Persuasão. Uh, cara, diversos livros de comportamento para entender. Por exemplo, eu estou conversando às vezes com um fotógrafo que está interessado na mentoria, está interessado, entre aspas, né, na mentoria. Aí o cara fica, a cada 30 segundos, o corpo dele faz isso aqui, ó. Ele literalmente vira a cabeça para os lados. O que que o corpo dele está me dizendo? O não verbal, né? Tá falando. Ele pode falar uma coisa com a boca, mas o corpo dele tá me dizendo outra. Eu não quero fechar com você. É isso que o corpo dele tá me dizendo. E na hora, inclusive, cara, olha que luta. Esses dias, um cara entrou na call e ele tava demonstrando todos isso que eu acabei de falar aqui. Que ele não ia fechar. E, beleza, conversei com ele, tentei ser o mais bacana possível que eu podia com ele, mas eu já sabia que esse cara não ia fechar. E daí chegou um momento, ele tipo, tá, mas e os preços? Eu falei, cara, então, e eu pensei, mano, eu vou dar-lhe, mano. Ele foi aqui, bem, todas as objeções dele e tal. Chegou na hora de passar o preço, eu falei, cara, olha só, gostei muito de conhecer você, você é um cara sensacional, mas assim, mano, ainda não é o momento de você andar com a gente. Eu gostei muito de você, mas o dia que você estiver preparado, mano, a gente troca essa ideia de novo, tá bom? Deus te abençoe e tchau. Eu não passei o preço pro cara. Daí, tipo, os caras vão me jogar, não sei o quê. Mano, esse cara não ia fechar. Ele não, eu garanto, porque o corpo dele tava demonstrando isso, ele tava incomodado, ele era aquele cara que queria o preço para vazar. Tudo que você falava, ele não tava. Ele quer saber o preço, ele não tá nem ligando o que você tá falando. Exato, entende? E era esse tipo de coisa que ele demonstrava. E eu pensei, cara, eu tô aqui gastando minha saliva, meu tempo, minha energia para ajudar esse ser e o cara tá só querendo saber preço, mano. Ele não quer fechar, ele tem outro motivo que ele não quer me falar. E se ele não me falar, eu também não vou falar pra ele. E tá tudo certo. Eu falei, cara, Deus te abençoe e tal. Mano, ele saiu de lá daquela call putaço. Pegou e mandou uma mensagem pro meu time. Que não sei o que e tal, que o Felipe é arrogante, não sei o que, ele se acha e tal, só porque tem autoridade. E ele falou, ele inclusive reconheceu, só porque não sei o que tem um monte de aluno e tal. Ele falou esse tipo de coisa. Hoje a gente tem 200 alunos, entende? Ah, ele acha que não sei o que e tal. Eu falei, cara. Eu nem respondi, porque ele falou meu time, né? E eu falei assim, ó, o Davi, né? O Davi é o nosso social seller barra SDR. Ele. Eu falei, Davi, manda aqui, manda o PDF pro cara. Vai lá, manda pra ele. O Davi foi lá e mandou e, tipo, fez uma venda. Ele falou, não, mas eu não vou fechar nesse momento, não sei o que e tal. Eu já sabia que ele não ia fechar. Entendeu? Vai, dá o que ele quer. Só que na call eu não passei. Pra literalmente alfinetar ele, entendeu? Porque era isso que ele tava falando, entendeu? Ele não queria, ele tava lá só pra curioso, não sei qual é que é. Enfim, cara, foi engraçado. Deixa eu ver aqui. Entendi e tal. Tem o mesmo sentimento que para a mulher é mais fácil de vender e ter engajamento. Entende? Tá, deixa eu voltar nesse assunto da mulher que eu tava falando ali. Cara, eu comecei a estudar, ler muito livro, comecei a me desafiar em venda, comecei a fazer desafios. Como que eu fiz para desbloquear para falar? Eu fiz um mês inteiro de live no Instagram, porque eu tinha vergonha de falar. Então eu comecei a falar. Eu peguei um assunto que eu dominava bem, que é a Bíblia. Cara, todos os dias eu falava uma palavra, falava alguma coisa, trazia uma mensagem. Me lembro muito claro de uma menina que entrou na nossa mentoria, ela mandou uma mensagem, era 3 da manhã. Eu fazia live todo dia às 7 da manhã. Ela mandou uma mensagem 3 da manhã dizendo assim, Felipe, eu tô aqui aos prantos assistindo uma live tua, porque você falou sobre mudança de ambiente e eu sinto que eu preciso isso na minha vida, isso aqui. Eu sinto que Deus falou comigo através da tua live. Eu fiquei, cara, que louco, mano. Uma live que eu fiz, ficou gravada e ela assistiu depois. Caraca.
Ela nem tava online. Às vezes na live batia uma pessoa assistindo, 0 pessoas. E eu lá falando e tal. Daí depois batia 200, 300 views, 500 e tal. Que ela assistiu e falou isso. Eu fiquei, cara, que massa. Depois entrou na mentoria e tal. Muito, muito da hora. Então, o que que acontece? Você não tem noção de o que você faz até onde chega. O quanto você impacta a vida das pessoas com aquilo que você faz e fala. Entende? Então, no mínimo, você ser uma boa pessoa que quer ajudar o próximo aí, mano, vai te ajudar muito a prosperar. E a pergunta sobre vendas, tá? Eu acabei de dar uma volta, né? Mas tudo bem. É você entender que você, como homem, pode ter muito mais autoridade na venda do que uma mulher. A mulher, ela é muito feminina. O homem, ele é mais másculo. O homem, ele transmite muito mais autoridade, muito mais certeza. As pessoas confiam mais em homens quando você sabe se impor, quando você tem uma aparência de retidão. Por exemplo, o Leandro falou, pô, mano, eu conectei com o Felipe, que é um cara que tem uma esposa, tem família, não sei o quê. Eu cuido da aparência que eu transmito. De como que as pessoas vão me perceber na internet. Eu intencionalmente, em alguns momentos, deixo meu filho aparecer, deixo minha esposa aparecer, eu conto essa história que somos uma família, que somos cristãos, nossos princípios e valores bem definidos dentro do Instagram. Isso faz muita diferença na confiança e na compra. Venda é confiança. Se você não for uma pessoa que transmite confiança, você vai vender menos. Entende? Então, toda essa narrativa que a gente conta dentro do Instagram é para que eu consiga vender melhor. É para que vocês confiem mais, que a gente vai te ajudar. E somos pessoas íntegras, verdadeiras, que estamos aqui querendo ajudar você. Entende? Então, pode mandar pergunta que a gente vai fazer o possível para te ajudar. Tenho menos aqui e tal. Foi necessário fazer cursos ensinando a mentorar? Não, eu fiz alguns cursos já, tá? Sobre oratória, dicção, fiz mentorias, mas não para aprender a mentorar. Isso, cara, o que mentorar é? É uma liderança. É pessoas reconhecerem que você é bom em algo e você está no ponto de transbordo. O que é o ponto de transbordo? Você quer falar sobre isso, transbordo? Eu vou falar então. O que é transbordo, tá? Segura para mim um instantinho. Ó, aqui, ó, a gente tem aqui uma jarra, tá? E aqui a gente tem um copo. Tá? O que é transbordo? Eu sou esse copo. A jarra é uma fonte incessante que é Deus. Aqui do nosso lado do copo tem vários outros copos que estão um pouco menores, tá? E daí, tipo assim, você é um cara, uma pessoa que busca da fonte, que nunca cessa. Daí o que acontece? Se um dia você parar de buscar, o que vai acontecer? Ah, não, consegue, né? Se um dia você parar de se encher ou botar um limite, você vai botar uma tampa. Você botou uma tampa aqui. O que vai acontecer? Você não vai mais receber. E você, ao mesmo tempo, é uma fonte. Por quê? Quando você transborda, o que é transbordar? É você pegar o conhecimento que você está recebendo de diversas fontes, de outras fontes, de Deus, de todo mundo. Você começa a transbordar. O que é transbordar? É ensinar, é compartilhar. Quando você compartilha uma ideia, ela multiplica. Entende? Então, você transbordar isso, você começa a encher as pessoas que estão ao teu redor. E como que eu fiz isso? Através de lives, através de ensino, através do gratuito. Fiz isso muito gratuito. E o que começou a acontecer? As pessoas começaram a interessar em comprar algo de mim. Reconhecer que eu tinha algo para ensinar. E o fato de eu fazer isso, eu comecei a pensar, mano, eu posso vender. Entende? Porque interesse igual venda. E eu comecei a transbordar e as pessoas começaram a comprar de mim. Comprar. Hoje a gente está em 200 alunos, mas, cara, eu tenho certeza que isso é só o começo. Então, cara, o transbordo, ele é uma das chaves principais para você fazer networking, para você vender mais, para você fazer mentoria. E você tá fazendo esse tipo de coisa, vai literalmente te colocar em um lugar de destaque. A Bíblia vai falar que, tipo, a luz ela não foi feita para ser escondida debaixo de um poste, mas sim para iluminar. Mesma coisa a fotografia, cara. O que você quer revelar? Você usa luz alta, realce, brilho e tal. Você vai usar ali. Sombra, você esconde. Na arte, os pontos de luz alta sempre chamam atenção. Hoje eu tava aqui vendo o Leandro fotografar, tirar uma foto dele e tal. Ele falou, não, tá pegando mais luz aqui e tal. Ou vamos revelar, vamos fazer um recorte aqui. Cara, é importante você usar a luz dentro da sua fotografia naquilo que você quer revelar. Qual o sentimento? Qual o sorriso? Você quer revelar o quê? Força? Habilidade? O que você quer contar com a sua fotografia? Usa da tua luz para modelar exatamente onde você quer. Você é um cara que domina a técnica. Usa da luz também, pô. É assim, não é? Sim, com certeza.
A luz é como se fosse um pincel, né? Tem gente que me pergunta, você usa quantas luzes? Eu uso o que eu tenho de luz, mas assim, nem sempre eu uso do mesmo jeito. Boa. Gente, vamos ficando por aqui? Já tá tarde, você tá com sono já, né? Gente, muito obrigado para quem ficou até aqui.